Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E vamos começar a nossa primeira página. Olha que o assunto era para eu ter comentado ontem, não deu tempo, mas eu não quero deixar passar em branco não, porque eu acho que é um assunto que sempre merece reflexão, independente de estar ligado à Páscoa ou não, vai além. Esse assunto de hoje é apenas um exemplo de como as pessoas andam exagerando para criar cenas, para jogar na internet, para conseguir muitos cliques, né? Vocês viram o personagem, né, o Theo, na novela falando isso, de gerar muitos cliques. E nisso, gente, eu já vi muita criança em situação constrangedora, desconfortável, eu já vi muito bichinho de estimação também, numa situações que as pessoas acham que são situações inusitadas, elas gravam os bichinhos, não é? Nem que aquilo signifique uma coisa ruim para ele, de sentir, de estar naquela situação ou naquela posição, mas imaginando, nossa, a hora que eu postar vai arrebentar, vai bombar, porque parece que é só nisso que as pessoas pensam. E isso, para mim, eu acho muito doentio e eu acho que vale de verdade uma reflexão. E a gente viu na Páscoa muita gente achando fofíssimo demais, bárbaro, muito legal, muito criativo. Uma criança, não é, metida num balde de chocolate derretido. Sabe? Que pai, que mãe, ou que parente, ou que pessoa é que teve essa ideia extremamente infeliz, extremamente infeliz. Não é fofo, não é gostoso, não é delícia você pegar um bebê, porque é um bebê, não pediu para estar aí, não pôde impedir, né, de ser colocado aí, completamente indefeso e assim, todo melecado de chocolate. Né? Um bebê que nem poderia estar comendo esse chocolate, que a gente não sabe nem como foi feito, mas isso é uma outra história. Mas ele, né, olha lá, ó, pôs o dedinho, tá chupando o dedinho, cheio de chocolate, é doce, mas não é uma coisa para ele nessa faixa de idade. Mas fizeram isso por quê? Porque é legal, porque é Páscoa, porque olha que ideia genial, eu vou colocar e vai bombar, ou vai causar polêmica. A polêmica causou mesmo. Bombado deve ter bombado mesmo, né? Tem gosto para tudo nesse mundo e o choro é livre. Agora, que a gente não pode deixar passar em branco, não pode, sabe por quê? Porque quem achou isso fofo pode ter alguma ideia mais fofa ainda de fazer com outra criança em casa, com outro bebê em casa. Então, gente, pelo amor de Deus, sabe? Como é que você pode derreter chocolate numa panela, botar uma criança lá dentro e achar que isso é legal para Páscoa, que isso é muito bonito para Páscoa? O padre Fábio de Mello foi um dos primeiros a protestar em relação a esse tipo de coisa, falando como as pessoas perderam a noção, né? Tem uma mensagem dele, rapidinho, ele postou o vídeo, ele repostou o vídeo, né? E colocou assim: há pessoas que desconhecem o significado de equilíbrio e moderação. E é exatamente isso, A gente vê a criança nesse exagero de chocolate, nessa meleca toda, nada saudável para ela, nada confortável para ela, coitadinha, sendo gravada e depois vai para a internet. Aí, não pode chorar demais, né? Aliás, ali ela nem o calmante, o açúcar acalma. Então ela estava ali mais calma, mas não deveria estar ali, não poderia estar ali. E se não quisesse estar, também não teria como não estar, porque desse tamanho você não tem como fazer qualquer tipo de coisa, a não ser chorar. Enfim, constrangedor. E aí, Antônia Fontinelli, vendo esse vídeo repostado pelo padre Fábio de Mello, também deu a opinião dela, e que é a seguinte, olha: indignada com essa imagem. Um crime o que fizeram com essa criança, eu não vejo graça. As pessoas perderam o senso, o limite. Uma criança dessa idade, olha, é bem isso mesmo, uma criança dessa idade não pode comer chocolate, sem falar no desconforto que ela foi submetida. Todos rindo, achando o máximo. Medo do ser humano, disse a Antônia Fontinelli. Eu concordo com o padre, eu concordo com a Antônia Fontinelli, eu senti o mesmo tipo de coisa quando eu vi essas imagens que para mim, né, e para grande parte do público não tem graça, não é fofo, não é saudável, só pode realmente ser fruto de uma mente distorcida, de gente que está a fim de agradar ao grande público, mas respeitar as pessoas que estão dentro de casa, as pessoas que estão
estão na sua volta, as pessoas que são da sua família, isso parece que não tem mais importância, né? Isso tudo é usado em função de um espetáculo. Vamos fazer um showzinho? Vamos criar uma cena inusitada? Vamos causar impacto porque isso gera cliques? E é isso que as pessoas pensam. E infelizmente, só isso, o que muita gente tem pensado em função desse espetáculo todo na internet. O que eu acho de verdade, gente, deprimente, muito deprimente. Coitado desse bebê. Ah, mas isso daí é velho. Daí? Que tivesse acontecido há 20 anos passados, uma criança esteve nessa situação constrangedora, nessa situação deprimente, nessa situação que não tem um pingo de respeito por essa criança, né? Nessa situação que não respeita a infância, que não respeita alguém da família. Como que esse bebê foi tratado depois, se isso é velho, ou como vai ser tratado daqui para frente, a gente não sabe, porque isso é um descuido com uma criança. Isso é não levar a sério a responsabilidade de cuidar de um ser humaninho como esse, né? Completamente indefeso, sem poder escapar de situações que ela possa não estar querendo ou não estar se sentindo bem. E é bem isso que acontece. Ah, mas ela está calminha, ela está gostando. Quem te falou? O fato dela estar quietinha é porque ainda tem o conforto do dedinho na boca, do açúcar, que pode estar ali dando uma acalmada. Mas quem disse que ela está confortável? Quem disse que ela não chorou para sair daí e tiveram que tirá-la? Né? Você não sabe quanto tempo mais isso durou. Eles podem ter editado e colocado no ar. Então, o que eu quero deixar claro aqui é isso. Quando a Antônia fala medo do ser humano, eu acho que a gente tem que ter medo mesmo desses seres humanos que perdem de fato a noção, perdem o limite e não demonstram o mínimo de amor pelo seu semelhante, seja da família, não seja da família. É uma coisa que impressiona a gente, é uma coisa muito impressionante de verdade. Ou vocês nunca viram os gatinhos fechados numa caixa, né, desesperados para sair, e eles lutam até conseguir escapar daquela caixa quando eles conseguem, porque eu já vi imagens de gatinhos, né, que estão dentro de um pote de vidro com tampa e tudo. Tá? O tempo deles gravarem tudo lá, o desespero do bichinho, e eles acham engraçado e colocam isso para as pessoas ver o bichinho naquela angústia, naquela agonia, em situações absurdas, em situações que são cruéis de verdade, porque são todos seres indefesos, né? Gato ainda pode morder, pode arranhar, mas eles pegam os pequenininhos que, puxa, não dói nada, uma mordidinha, um arranhãozinho, taca lá dentro do pote, bota a tampa e aí fica gravando ou fica fotografando, né? Ou mete roupa até aqui, põe touca, põe óculos escuro no bichinho e deixa lá, sabe? Dane-se o que eles estão sentindo, não importa a mínima. Não, olha, é tudo objeto, não é? Do seu prazer, do seu desejo, seja qual for, inclusive o de aparecer, o de se exibir para os outros. Olha que coisa legal, ó, como eu sou descolada, olha o que eu criei. Gostaram? Olha a surpresa, né? É um triste espetáculo, gente, juro mesmo. É pão e circo o tempo todo que a gente fica vendo nessas imagens absurdas. Então eu me junto mesmo ao padre Fábio de Mello, me junto mesmo a Antônia Fontinelli. Eu acho que ela sentiu isso mais na pele, de um jeito mais agudo ainda, porque ela tem um bebê em casa, né? O Salvatore está com 8 meses, talvez a idade desse bebezinho aí, que para mim não deve ter nem 1 ano de idade, sabe? Então, tá aí. Então você sente isso. Quem tem criança pequena em casa sente mais de perto, de uma maneira mais aguda, esse tipo de coisa que deveria, né, ter sido retirado do ar e infelizmente não foi, porque muita gente acha fofo, a criança não está numa situação de sofrimento, não está dobrada desse jeito dentro de uma panela, coberta de chocolate até não poder mais. Ah, que é isso? Eu acho que essa foi uma das imagens mais constrangedoras que a gente viu postada, celebrando a Páscoa. Claro que outras imagens de triste realidade, de violência, de guerra, de tudo com crianças que a gente tem visto por aí, tudo isso existe. Eu estou falando naqueles que quiseram de alguma maneira simbolizar a Páscoa, e essa é a visão que eles têm. Ou seja, como disse o padre, desconhecem o significado
não é, de equilíbrio e de moderação, porque isso é a mesma coisa de gente desequilibrada, de gente que não tem limite diante das redes sociais. É lamentável, simplesmente lamentável. E outra coisa, envolvendo crianças, envolvendo bebês, envolvendo maternidade, que também foi postado e também eu não quero deixar passar em branco, apesar de já ter sido muito comentado, é a história da amamentação no geral e da Kelly Key em particular, porque ela está amamentando o filhinho, né, em público, e parece que isso não pode. Gente, eu não me conformo, na minha cabeça não entra, no meu coração também não, que a cena de uma mãe dando o peito para o filho, sabe, mamar, sugar, se alimentar, isso é uma cena terna, isso é uma cena de amor, isso é uma cena de sobrevivência, de alimentar uma vida, de ajudar alguém a crescer, a se desenvolver, a virar criança, depois virar adolescente, depois virar adulto. É ciclo da vida, é aí que está sendo alimentado. É aí que está sendo iniciado. E as pessoas sexualizam uma cena como essa. Muita gente olha para isso, acha obsceno. Como uma mulher mostrando o peito, como um mamilo aparecendo, como uma criança sugando o seio da mãe. Olha, se isso não for distorção, eu não sei o que é. E a gente já viu que teve até lei para isso, né? Não pode, você tem que cobrir, claro, porque é tão obsceno. É a mesma coisa que você estiver tirando a parte de baixo e desfilando aí pela rua. Parece que você está sem calcinha na hora que você está amamentando um filho, está dando o peito para ele, está dando leite materno. É um espetáculo que na antiguidade era consagrado, você vê muito dessas gravuras e hoje em dia é tido como obsceno, como atentado ao pudor, como falta de dignidade, como mulher que não tem o menor respeito por si mesma. Eu acho, olha, o fim da picada. Eu sempre achei isso. De uns tempos para cá, esse tipo de coisa começou, a gente não via isso antes. Eu falo que a gente tem andado muito para trás, até em termos de moral, de costumes, essa coisa toda. Olha só o que uma seguidora teve coragem de escrever para Kelly Key num momento tão bonito, tão sublime, tão importante como esse, que é o da amamentação. Pelo menos, não, esse é o marido dela respondendo, eu quero o que a mulher disse para ela. Vê se vocês acham aí. Esse foi o marido, né, o Nico, que respondeu, porque a mulher falou mal dela ter mostrado o seio. Isso não é. É? Deixa eu ver. Pelo menos, é verdade, me desculpe, agora eu que pisei na bola com vocês. Pelo menos tem que cobrir, é um desrespeito com os outros em volta. Sou mãe e não fico pagando peito na frente dos outros, não. Ô minha filha, isso é pagar peito? Isso é ficar igual celebridade aí, que fica mostrando decote para mostrar peitinho? Isso pra gente é pagar peito, pagar peitinho, é outra coisa. Isso é exibicionismo, isso é querer também gerar muitos cliques. Ela tá lá alimentando o filho dela, com todo o direito que ela tem de fazer isso, com todo o amor que ela tem para fazer isso, com todo o exemplo positivo que isso é, porque hoje em dia existem mulheres até que, em nome da beleza, não querem nem amamentar, preferem já direto, né, para aquele leite de recém-nascido em lata, para depois mamadeira, para isso, para aquilo. É uma coisa muito difícil. Então, quando ela mostra a dignidade, porque isso daí é muito digno, de você amamentar o seu próprio filho, esteja você onde você estiver, porque esse é um direito seu, isso não tem nada de obscenidade, isso não tem nada que possa envergonhar nenhuma mulher e nenhum outro ser humano, né? Se tem gente sexualizando esse tipo de cena, esse tipo de imagem, precisa se tratar, porque deve ser muito mal transado sexualmente, deve ter uma sexualidade muito reprimida, muito distorcida, para conseguir associar um seio de uma mulher no momento de amamentação a uma coisa erótica, né? Isso sim é distorção, isso sim é desequilíbrio. Uma mulher falando isso para outra mulher, minha filha, que isso? Você é mãe mesmo? Tem a verdadeira noção do que seja amor? Tem a verdadeira noção do que seja alimentar um bebê no próprio peito? O leite materno? Eu não pude amamentar meu filho muito tempo, só por 10 dias, infelizmente, em função de uma icterícia que ele teve ao nascer e não se dissipava. Tem pediatra que é da corrente de que a icterícia que não vai embora
com o tratamento de luz, é o leite da mãe que provoca. Então, não, você não pode mais amamentar. E eu só pude desfrutar dessa coisa tão linda e tão sublime por 10 dias. Depois teve que ser a mamadeira mesmo e eu morri de ciúme da mamadeira. Eu que nem sou uma pessoa ciumenta, mas você fala, não, eu quero meu filho aqui junto de mim, eu quero meu filho aqui no meu peito, eu quero dar meu leite para o meu filho, mas nem sempre é possível. Então eu falo isso porque de repente você sente como isso é maravilhoso e ao mesmo tempo tem gente que não pode prosseguir nisso, como foi o meu caso, e você lamenta muito de verdade. Então, para com isso, vamos abrir a mente, vamos arejar, vamos voltar, vai aos anos atrás, quando isso era absolutamente normal, bonito, legal, onde ninguém ficava olhando para cenas como essa com olhos de tarados, porque eu não vejo outra maneira de olhar, né? Nossa, que coisa, não se dá o respeito, puxa vida. Ou como que pode falar uma coisa dessas? Nem que não fosse aquele que eu tô falando no geral, porque tem muitas mulheres que passam por isso, né? Teve recentemente, não sei em que local foi, mas eu vi essa notícia, que uma mulher, ela foi xingada, por quê? Porque ela sentou no banco de praça, tinha saído de casa com o filho, chegou a hora dele estar com fome, e ela sentou no banco da praça e ela deu o peito para ele. Ela não tinha uma fralda para colocar em cima, né? Ela levantou a blusa e deu o peito para ele. E daí as pessoas se indignaram, as pessoas xingaram. Ela teve que interromper a amamentação do bebê e sair de lá e procurar um local fechado. Vocês acham que isso está certo? É muito doido, né? Se mata em público, se mata diante das câmeras de segurança, se assalta, se espanca, se mata velhinho em estação do metrô. Tudo isso causa indignação, mas uma cena de mãe amamentando o filho só porque o peito não está coberto causa um barulho muito maior, e é isso que me espanta, e é isso que eu vou dizer, como disse Antônia Fontinelli, medo do ser humano, medo desses seres humanos que misturam os sentimentos, que não sabem distinguir o que é o que, botar tudo num balaio de gato, botar tudo numa coisa só e aí passa a discriminar, né? Discriminar as mulheres. Infelizmente, uma mulher discriminando a outra, porque uma acha um desrespeito, acha que não é mãe, não é aquela que tira o peito, que dá o peito para o filho em um local público, quando essa cena deveria ser uma cena absolutamente natural na vida da gente. Parabéns para aquela que tem essa coragem, que desafia, que mostra o que é amor de mãe e que mostra como é importante, sublime mesmo, alimentar no peito o nosso próprio filho. Esteja onde a gente estiver, não tem que cobrir nada não, porque aí não existe a vergonha, aí existe apenas o amor e o sentimento materno, que é o mais poderoso do mundo para aquelas que são mães de verdade, tá certo? Bom, vamos começar nossa roda da fofoca aqui, né? Assunto hoje muito feminino para a cabeça de vocês. Tudo bom, Thiago? Boa tarde, Sônia Abrão. Tá, tudo querido? jóia? Tudo em paz? E aí, Felipe? Tudo tá bom, meu amor? Tudo beijo, em paz. beijo pra Realmente, vocês. viu? Bom, são cenas que eu achei lamentáveis. Queria saber a opinião de vocês. Acharam, não acharam? Acho importante a gente abordar de todos os aspectos, né? O mundo tá chato demais, Sônia Abrão. As pessoas hoje elas têm opinião vamos falar sobre do Danilo tudo. Gentili também, já vamos falar. As pessoas têm opinião sobre tudo e elas não conseguem entender que uma mãe amamentando é uma das cenas mais bonitas que existe na face da Terra. Quisera todas as mães conseguissem amamentar, porque muitas não têm essa possibilidade. E outra, a gente sabe que quanto mais a criança ela é amamentada, mais forte ela fica contra várias doenças, ela consegue essa imunidade. Então as pessoas precisam entender que uma coisa é você tirar o seu peito propositalmente e fazer com o seu peito um objeto de sexualidade. Exatamente. Outra coisa é amamentar uma criança que não tem nada a ver. Uma coisa como... O que tem de indecoroso uma cena dessa, né? Absolutamente Tem de sexual. Nada. O de sexual, de erótico, como eles acham, é realmente um absurdo. Eu vi uma coisa da Preta Gil, aliás, não é dela não, é da Bela Gil, que também fez uma campanha em favor da mulher poder mostrar o mamilo quando está amamentando. Só que a foto dela era muito infeliz, você via, dava uma aflição assim, ela não foi feliz na foto. Mas a campanha é muito legal, porque abrange exatamente esse tipo de coisa. A gente tem que ter essa liberdade de poder alimentar os nossos filhos, de dar o peito para eles. Eu acho um absurdo, diga. Olha, na verdade, assim, foram duas histórias extremamente díspares, né? Porque se você perceber, muitos acharam lindo e aplaudiram aquele
aquele bebezinho dentro da panela Acharam cheio de fofo, chocolate. né? Fofo, ai que lindo. A criança não pediu para estar lá, mas vamos enfiar ela, socar ela dentro de uma panela de chocolate. Dobrar, coitadinha, desse pois jeito. É, A panela é pequena pra ela. deixar lá, enfim, é isso que fizeram com a criança. Eu acredito assim, que alguém tem que tomar algumas providências e deixar de expor essas situações, principalmente as autoridades, chegar pro pai e falar, olha, não faz mais isso, não é legal, entendeu? Não expõe dessa forma, porque hoje a internet não é terra de absolutamente mais ninguém, hoje você faz o que você absolutamente quer, enfim. Aí quando você vê uma cena onde aquele que alimenta o seu próprio filho, aí vem a história, fala, não, mas como assim? Ela tá colocando o peito para fora. Enfim, uma coisa que você disse no começo que eu achei incrível, é a capacidade que o ser humano tem, ou principalmente o brasileiro, de erotizar absolutamente tudo. Tudo se torna erótico. Tudo fica, é uma linha muito tênue entre o prazer, que é aquele, no caso daquele que ele está falando, para o lado sexual, para o lado da erotização. Gente, pelo amor de Deus, o que mais existe hoje são campanhas de amamentação. Exatamente. São bancos de leites que vão recolher leites na casa das mulheres, porque muita criança não tem leite. E o leite materno é essencial para as crianças, senão os pediatras e todos, o Ministério da Saúde não estava fazendo tanta campanha em relação ao leite materno. Aí você vê, é tão importante o leite materno quanto a campanha de doação de sangue. Claro. Sem dúvida. Tão importante que é. Então, quer dizer, aproveite essas imagens, que nem essa senhora, essa moça, seja lá o que for, no mínimo ela deve ter o peito extremamente caído, feio, e de repente ela viu um seio bonito daquele que bem apresentado, falou, não, meu marido não pode ver isso, mas aí, né, cada um que se resolva, né? Cada um que se resolva, faça que vai se tratar, massagem, sim, meu. faz o que você quiser. E aí... E aí o que acontece? Eu acredito muito assim, que tem que haver esses incentivos. Se cada artista tivesse uma oportunidade dessa, de colocar e amamentar o seu filho e mostrar, verdadeiramente colocar de uma forma bacana, incentivando a doação de leite materno, enfim, pode ter certeza que o negócio iria arrebentar e ia ficar muito mais forte. É verdade mesmo. Quer dizer, só para arrematar, você não fica chocado nem Claro que indignado não. com uma cena como essa? E você? Eu também não, me indigna muito mais e me choca a criança lindinha, Claro. bonitinha, dentro de uma panela cheia de chocolate derretido. Para pegar essa criança e fazer canja é 2 minutos. E me deixa muito indignado você passar no qualquer semáforo que você passe aí, tem uma criança que não deveria estar ali vendendo um doce ou uma bala para o sustento e as pessoas acharem que isso é totalmente normal, que ela deveria estar ali, sendo que ela não deveria estar ali e outras pessoas tinham que se incomodar com isso. Daí não se incomodam, mas choca mais você ver uma moça alimentando uma criança. Cuidando do filho, né? E dando condições saudáveis de vida para ele. Aconteceu com o Kid Vinil, não é? Passou mal durante um show, infartou. Eu recebi informações que ele teria, inclusive, morrido durante alguns minutos quando ele foi levado para o hospital. Isso não é uma informação oficial, veio do hospital onde ele estava, onde ele recebeu os primeiros socorros. Ele foi ressuscitado. Olha só a competência do pessoal em relação a isso, se essa informação se confirmar. Por isso ele foi colocado depois em coma induzido. E é em coma induzido que ele vem sendo trazido para São Paulo. Eu não sei se ele já chegou, mas ele vai ficar no Hospital Luz, na Vila Mariana, aqui em São Paulo. O pessoal lançou uma campanha de arrecadação, conseguiu 15 mil reais para poder fazer o traslado dele para São Paulo, não é? Mas a campanha continua, gente, porque foi muito caro tudo que tem que ser pago lá, tem muitas coisas ainda a serem gastas por aqui. Então, quem puder ajudar, daqui a pouquinho, ou vocês acessem o portal da nossa Rede TV, tem lá todos os dados para fazer doação. Aqui também, olha, essa menina, Raquel Senefonte Carreteio, ela é sobrinha do Kid Vinil. Então, tá aí o CPF, 316-814-47894, Bradesco, agência 1742, dígito 6, né? E conta corrente 00354
53, dígito 8, tá? Se deu para anotar, ótimo, a gente vai deixar mais um pouquinho Tira aí. uma foto, pega o celular, é mais fácil. Tira a foto, é mais fácil, verdade. Se não, você vê no portal da nossa Rede TV também, tem lá todos os dados para vocês fazerem a sua doação. A situação dele é grave ainda, mas se Deus quiser, ele também há de se recuperar. A gente está com tantos artistas doentinhos, internados, alguns em UTI, outros já passando por semi-intensivo. Renata Banhara parece que vai ter alta hoje, se é que já não teve, já nós vamos falar disso para vocês também. Mas o nosso repórter, ela já teve, né, Anitta? Vamos falar. O nosso repórter Bruno Thalom, ele está lá em frente ao Hospital Luz, onde o Kid deve ser internado, ou se já não estiver internado. Confirma pra gente, Bruno, boa tarde. Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, como você bem disse, nós estamos aqui em frente ao Hospital da Luz, no bairro da Vila Mariana, Sônia Abrão. Estamos aguardando a transferência do Kid Vinil aqui para o hospital. A informação que nos foi passada é que ele daria entrada aqui ao hospital por volta de 2h30, 3 horas da tarde, mas isso ainda não aconteceu, houve um pequeno atraso, mas a expectativa então é que ele chegue aqui ao local dentro de alguns instantes. É claro que a gente vai estar registrando todos os detalhes aqui no A Tarde é Sua. Como você bem disse também na introdução, Sônia Abrão, ele realizou um show na cidade de Conselheiro Lafayette no último sábado, região central de Minas Gerais, e após o show, após a apresentação, ele alegou fortes dores, reclamou bastante também de cansaço e passou muito mal, foi internado às pressas e levado ao hospital da região, Sônia Abrão. Ele foi transferido, está sendo transferido aqui para São Paulo, justamente porque o hospital aqui de São Paulo oferece uma estrutura melhor que o hospital lá de Minas Gerais. Não que ele não tenha sido bem atendido lá em Minas Gerais, claro, muito pelo contrário, mas o hospital aqui de São Paulo tem uma estrutura melhor e as chances de sobrevivência dele aumentam quando ele entrar e ficar internado aqui no Hospital da Luz, na Vila Mariana. Sônia Abrão, infelizmente a situação dele é muito grave. Eu conversei com os produtores do Kid Vinil agora há pouco e eles confirmaram, ratificaram essa informação. Ele está em coma induzido, situação muito grave, correndo sim o risco de morte. E além disso, Sônia Abrão, caso ele venha a sair dessa, que é a torcida de todos nós, de todos os fãs, existe também a possibilidade dele ficar com sequelas. Claro que falar em sequelas nesse momento também é totalmente secundário, né, Sônia? Porque o importante é que ele saia dessa, que ele sobreviva, mas também existe essa possibilidade. Ele ainda não chegou aqui ao hospital e nós estamos de prontidão aguardando e registrando todos os detalhes, viu, Sônia? Tá ok, então, Bruno, obrigada. É só chamar, a gente abre espaço para vocês. Talvez o problema da oxigenação mesmo, que faltou, ele foi, né, dado como morto por alguns minutos aí. Vamos rezar, né, gente? E vamos acompanhar isso tudo. Daqui a pouco ele deve estar chegando lá ao Hospital da Luz e a gente vai passando todas as informações para vocês. A informação boa que chega através do Jornal Extra, o site deles, é o Estênio Garcia dizendo que a Marilene Saad, a mulher dele, deixará a UTI hoje ainda. Ai, olha que maravilha, boa, né? Aí ela vai para o quarto, dá mais uma recuperada, se Deus quiser, talvez essa semana ainda ela possa ir para casa. E é isso que eu falo, gente. As pessoas, a gente fica chateado, né? Porque o comum, né, da vida de qualquer pessoa é estar bem, é estar curtindo, é estar pensando no próximo trabalho. Lógico, ninguém quer ir no hospital, fala assim, não, vou dar uma relaxada, eu vou pegar minha bolsa, vou até o hospital, que lá é um lugar maravilhoso. Não, a gente tem paura de hospital, vai quando é necessário. E o Estênio, ele, a corrente que ele convocou com todos os fãs, mandando inclusive mensagens aqui para o programa, falando, Sônia, eu acredito na força do seu programa, eu gosto de você, esse momento é o momento da gente pedir oração. Então a gente continua orando pela Marilene, mas não esquece de orar pelo Kid também. Sim, pelo Kid, pela Renata, que graças a Deus teve alta, foi para casa, o Wagner Montes, que ainda está internado também, não é? Então, por todos aqueles que passam por esses momentos difíceis, né? Mas que, se Deus quiser, vão superar aí, certo? Com certeza. E eu estava me lembrando do Kid, me lembrava quando ele ia no Bozo, entendeu? Depois eles fizeram um LP dos melhores sucessos do Bozo, Kid Vinil com a banda Magazine, estava lá. Ele é bárbaro, agora, há pouco tempo na Record também, ele não estava lá no programa do Justus. Com a Fátima Bernardes também ele estava. E ele é um talento incrível, né? E atravessa gerações. E agora, né? Estênio, aproveitando todas as orações que nós fizemos no Brasil, enfim, para sua esposa sair aí da UTI, agora vamos focar na história do Kid Vinil, que eu acho que também agora é muito importante. Muito importante, gente. Quem puder colaborar
colabora mesmo, tá certo? Olha, chega a informação, e é do Balanço Geral, que uma ex-integrante do Axé Blonde foi atropelada enquanto passeava com as filhas. A suspeita é de que a motorista estava embriagada. Assim que chegarem os detalhes, a gente passa tudo para você. Se estiver embriagada, cadeia mesmo, né? Já que você está falando do Balanço Geral, mandar um abraço pro Lombardi. O Renato Lombardi perdeu a esposa. Sério? Hoje. Então, assim, Lombardi, Puxa, o nosso carinho, total, o nosso total. respeito, as nossas condolências para você, que é um cara que conseguiu fazer a diferença no jornalismo da Record. Com certeza, né? É verdade mesmo. Sem perder a seriedade, mas com muito jogo de cintura, muito bom humor, muito brincalhão, né? Assim, nas horas em que pode ser, quando precisa falar sério, ele é irrepreensível. E o Lombardi, assim, ele é um cara incrível, eu gosto muito dele, mas infelizmente a senhora dele, né, a esposa dele, já tinha uma doença degenerativa significativa, enfim, então eles já vinham aí, e toda a família lutando com todas as forças para que ela saísse dessa, mas infelizmente ela faleceu hoje. Olha, um beijão para você, Lombardi, meus sentimentos aí para você e toda a sua família. Exatamente, todo o nosso apoio, nosso carinho, nossa solidariedade, tá? Beijo, Lombi, pra você, viu? Bom, vamos falar de uma outra coisa, porque assim, todo mundo viu a brincadeira que o Danilo Gentili fez também de Páscoa. A Páscoa deu muita encrenca, na verdade, deu né? Encrenca, olha, porque essa brincadeira do Gentili, que estava com a Juliana, a secretária de palco do Gentili, no colo, ao lado de um grande ovo de chocolate, e ele falando, adivinha qual eu vou comer primeiro? Alguma coisa eu vou comer. Era um trocadilho. Era um trocadilho. Aqui, ó. Vocês viram a foto? Vou mostrar a foto para quem não conhece essa história. Tá aí, ó. Essa é a foto. Ele com a Ju sentada no colo. Ele com o ovo de Páscoa gigante, segurando com o nome dele. E ele fala assim: de um lado, esse maravilhoso chocolate de primeira que comerei o dia todo durante esse domingo tão especial. Do outro lado, um ovo de Páscoa escrito meu nome. Quer dizer, o ovo daqui era a Ju. Todo mundo achando que ele estava falando do ovo que estava na mão dele. Mas ele não estava. O ovo de chocolate que ele ia comer o dia inteiro era a Juliana. E aí, o outro era o que tinha o nome dele. Ele deixou isso muito claro. E aí, ele foi simplesmente detonado, né? Esculhambado, tudo que vocês possam imaginar, porque falaram que essa piada dele era racista. E a Juliana, ela tomou as dores dele, porque ela falou de jeito nenhum, ela não sentiu. Falaram que ele humilhou a Ju, que era racista, que ele ofendeu, essa coisa toda que a gente vê que surgiu em defesa daqueles que realmente são vítimas de racismo, que são humilhados, que estão constrangidos, e aqueles outros que são excluídos, marginalizados, essa coisa toda. Existe um momento, uma razão para que esses movimentos realmente tenham existido, existam e até aumentem, mas de novo está faltando a distinção, de novo está faltando separar o joio do trigo. Não é tudo que a gente bota no mesmo saco, gente, tá? Tem piadas que são até de mau gosto, que é no máximo que você pode considerar o que ele fez, mas eu acho que nem isso, na verdade. E aí ela veio, disse que de jeito nenhum, que a ideia foi dela, inclusive ela puxou para ela a responsabilidade, e ela diz o seguinte, olha lá a resposta dela para todos aqueles que crucificaram o Danilo, dizendo: Danilo Gentili, tira o GC para mim, por favor. Danilo Gentili compara assistente de palco negra a ovo de chocolate, isso falado da maneira mais ofensiva, e não era isso na prática nem o que ele quis dizer. Aí ela própria respondeu: e pensar que foi eu quem pediu para tirar essa foto. E nego ainda se doeu por mim. Aliás, o único erro do Danilo foi não ter me mencionado como chocolate belga, que fique de exemplo, Palmitão, que é o apelido dele. E para todos os outros que se ofenderam por mim. Desejo aquele, mas aí... Aquele canavial, né, Sônia? Exatamente, aquele canavial de não sei o quê. De cana, né? De cana, né? Pronto. Aí mandou todo mundo para aquele lugar. Olha aqui, e aí ele fez uma resposta, que esse eu não sei nem se a gente tem a foto, que é a seguinte, né? Ele pegou uma assistente de palco branca,
colocou no colo, como ele tinha colocado a Ju, e falou, meu negócio agora é só comer chocolate branco. Entendeu? Tá Porque vendo? a menina era branca para o pessoal contrabalançar a história do racismo. Quer dizer, para que toda essa movimentação? Ninguém ali estava se sentindo ofendido. Nada foi feito com esse propósito, não é? E nem tem gente que até é racista sem ter a noção de que seja, mas nem isso foi o caso. Eles quiseram fazer uma brincadeira para um público mais adulto, que é o público do de noite, né? Para as pessoas de redes sociais que gostam de piada, e é aquilo que eu falei, você pode até achar uma piada de mau gosto, pô, que isso, nem precisava, não sei o quê, mas daí a dizer que ele foi preconceituoso, que ele ofendeu a assistente negra dele, que ele comparou, que ele coisificou a Juliana, nada a ver, gente, isso não passa normalmente pra gente, ninguém aqui é racista, né? Não passa essa ideia, tanto que ela mesma não se sentiu atingida, e a gente sabe que o relacionamento deles é ótimo, e aí veio a resposta dele no mesmo nível, né, do que foi, do que a reação do pessoal aí acabou provocando. Eu absolvo o Gentili nessa, não eu sei também. vocês. E geralmente essas pessoas que ficam procurando Nossa, pelo em em ovo, ovo, em ovo de Páscoa até, né? são as mesmas pessoas que, se tem um sujeito entregando panfleto, a pessoa passa e deixa o cara e não consegue nem olhar para agradecer. É aquele tipo de gente que vai ao supermercado, passa a compra, ele não tem coragem de olhar no olho da caixa do supermercado. Então, essas pessoas, que elas são medíocres, mas no sentido literal da palavra, que são seres medianos, que eles não estão evoluídos, são essas pessoas que não conseguem enxergar o que é bom humor do que é preconceito. Porque seria leviano não falar que os negros sofreram e sofrem muito preconceito. Nossa, claro que porém, sofre. ali não tem nada de Ali não preconceito. tem mais, aí é que a gente fala, né? Separar uma coisa da outra, né, Felipe? Olha, na verdade, assim, eu não vi absolutamente nada de errado. Nada. Eu vi uma brincadeira de extremo bom gosto. E outra coisa, para você ser ativista, em primeiro lugar, tem que estudar. Estudar muito para ser ativista. Hoje em dia é moda falar sou ativista. Ou é ativista gay, ou é ativista racial, ou é ativista de sem terra, qualquer coisa você virá ativista nesse país. Então, o que acontece? Hoje, para você expor a sua situação, é muito banal, assim, as pessoas vão lá, elas xingam, que nem como você fez a primeira página. Agora, eu acho que isso tem, sabe, coisa mandada, assim, tipo, vamos aproveitar. Porque ele é um campeão de audiência, gente que vamos fica sujar atrás, a sabe? imagem Vamos sujar, vamos fazer. Borrar ele de chocolate a gente sabe todo, que assim. existe, que existe Pode ser, gente assim, de verdade, sabe? Então, de assim, verdade. olha, Pode ser Danilo, mesmo. parabéns pra você, o teu programa é incrível, tua produção é incrível. A equipe, Beijão o pra clima em que eles convivem lá é ótimo. É ótimo, Todo eles são mundo super do sabe bem. disso, eles ficam se divertindo o tempo todo, é outra história. Eu acho que o Danilo faz um monte de piada, assim, grosseira, no meu entender. Mas esse é o humor Ele pesa dele. a mão, às vezes. Ele pesa a Ele mão, mas pesa. ele tá no horário que permite isso também. Então aí é uma questão de realmente as pessoas quererem assistir ou não. Campeão de audiência, acho que todo mundo quer, não é o meu gosto pessoal que vai pesar nessa balança, né? Eu acho que ele faz o dele muito bem feito, porque realmente ele é o talk show mais assistido, né, atualmente. Bom, vamos virar Depois que essa até a Nani história. People entrou no meio da Do quê? história, Ela entendeu? entrou? Qual? Dessa história do ovo? Não, do ovo não, mas não quiseram processar a Nani People e o Marcos Mion uma época também, o pessoal da associação das lésbicas, não sei o quê, das travestis, Gente. porque era preconceito, entendeu? A Nani People no meio do... entendeu? Sendo processada demais por isso, Aí né? você fala, ó, tá tudo certo. Aí que foram ver aonde era, né? Que associação é essa que eu desconheço, que tal é a associação, porque o Marcos Mion fez uma brincadeira com a Nani People e falaram que era jocoso. E a Nani entra nas brincadeiras do Mion, e o próprio Mion já se vestiu de mulher durante muito tempo, fazia as peças. Enfim, aí foram lá olhar, era no apartamento de um sujeito, enfim. Então assim, gente, não confiem em todas as associações, do não sei o quê. E nas notícias E mais até- cabeludas e polêmicas, tenta saber como é que a coisa aconteceu, E eu acredito muito né? que muitas das associações, a maioria que defende grandes causas ou
defende grandes causas, elas são legais. Mas essas menores, eu acho elas muito preconceituosas, na verdade, porque elas excluem o teu ponto de vista. Então, na verdade, assim, quando você exclui o ponto de vista de alguém, você é extremamente preconceituoso. Então, só vale a minha verdade, só vale aquilo que eu acredito. Então, eu sou gay, eu só tenho que lutar pelos gays, Não, gente, espera um pouquinho, tá tudo errado. A gente tem que lutar por todo mundo. Por um mundo melhor. Se é um projeto de inclusão, como que eu vou me excluir? Não existe isso, eu tenho que me jogar no meio do povão. Eu incluo, só excluo o resto, quer dizer, eu sou soberano. Mas hoje está assim, todo mundo, as pessoas, elas só olham aquilo que elas querem, elas te mandam a resposta, te mandam a pergunta e já querem a resposta do jeito que elas imaginam na cabeça delas. Elas não veem a situação como a situação ou está acontecendo. Então o mundo está complicado. Eu não consigo, sabe, parece tudo muito chato, muito... Você fala assim, Sônia Abrão, você quer um anel? Sim. Você não pode falar, não, esse anel eu não gosto, porque não tem a ver comigo e tal. A pessoa já manda e quer que você... Diga amém, né? Pois é, as coisas realmente estão muito difíceis. Mas olha, e você vai ler essa de castigo. O jornalista Léo Dias conversou com Viviane Costa, delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Isso. O assunto era inquérito policial envolvendo o ex-BBB Marcos Harter, que é acusado de agredir sua então namorada Emily Araújo. Isso. Aí vem a primeira pergunta dizendo assim: como está o inquérito envolvendo o caso dos participantes Marcos Harter e Emily Araújo no Big Brother? A delegada diz claramente: bem, eu instaurei o inquérito policial na segunda-feira passada. Me perguntaram muito por que esse inquérito foi instaurado. Vou explicar. Nós tomamos conhecimento pelas mídias de que podia estar ocorrendo um crime de lesão corporal no qual independe a vítima denunciar. Todo crime tem uma ação penal e na violência doméstica nós temos um limite que o Estado nos dá. A partir daquele limite, o Estado tem que agir visando um mal maior. E qual é esse limite? A lesão corporal. Então quer dizer que, independentemente se a vítima denuncia, a polícia tem obrigação de ir lá averiguar? Sim. Desde o momento que o delegado de polícia toma conhecimento de um crime de ação penal pública, incondicionada como é lesão corporal em violência doméstica, temos sim a obrigação de apurar. Aqui ocorre muito através do Disque Denúncia. Por exemplo, uma vizinha sabe que outra vizinha é agredida constantemente pelo seu marido. Então ela, sem se identificar, liga para o Disque Denúncia e nós vamos lá verificar a procedência da informação. Geralmente, uma viatura vai até a casa do casal, conversa com essa vítima e verifica se realmente é esse crime de violência doméstica acontecendo ali. A outra pergunta é: e no caso do Big Brother, como é que a senhora recebeu essas denúncias? Sim. A delegada fala: as denúncias vieram pelo bombardeio da internet. Na verdade, eu nem vejo o programa e foi pela internet que começaram a me mandar alguns links e, analisando juntamente com a diretora do departamento, verificamos que ali estaria sim ocorrendo uma violência doméstica. A natureza dessa violência doméstica possivelmente seria sim uma lesão corporal. E é interessante falar de violência doméstica porque eles estavam debaixo do mesmo teto. Eles estavam convivendo esses 3 meses ali. E uma coisa importante que ontem eu disse para vocês que ia ser esclarecida é essa história. A vítima pode desistir ou pode até inocentar aquele que é acusado de agressão e o processo continua ou não. Isso ela explica também, como o Felipe vai ler para vocês. Grave ou leve, né? Perguntaram para ela. Por isso foi instaurado inquérito policial. A questão do grave ou leve, o que nos diz isso é justamente a tipicidade. Nosso Código Penal define a lesão como leve, grave, gravíssima ou lesão corporal seguida de morte. No caso, somente um laudo pericial vai dizer: nós estamos no aguardo desse laudo pericial, disse a Vivian, que é a delegada, né? O laudo não foi feito no Big Brother? Não, o laudo pericial é feito pelo Instituto Médico Legal e deve estar pronto logo, logo. O depoimento do Marcos foi conclusivo. Os depoimentos foram tomados em sede policial, tanto no MC, no Emílio quanto do Marcos, da Emily quanto do Marcos. Eu estou analisando os 2 depoimentos e aguardando o laudo pericial. Estou analisando as imagens e logo, logo o inquérito vai estar concluído. Tá. Que coisa, né? Demora. Se a Emily disser que não foi vítima de agressão, o inquérito é encerrado?
Porque vocês lembram da história, né? Que depois ela disse que não, que ele bateu, mas que não foi sem querer, enfim. Sim. Na violência doméstica, é normal a vítima não se reconhecer como vítima. Se o crime de lesão corporal for constatado pelo laudo pericial, ele impede da vontade da vítima. Certo. Então, se a vítima disser que não foi agredida, a polícia tem sim o direito e o dever de levar adiante o inquérito? Tem o dever e deve levar adiante o inquérito. Certo. E qual é a pena que a justiça brasileira prevê para lesão corporal? A pena de lesão corporal em violência doméstica, que é no artigo 129 do parágrafo 9º, é de até 3 anos de reclusão. Uau! E para réus primários, há cumprimento de tarefas comunitárias? Isso aí é uma análise feita judicialmente e foge do meu campo de atuação. Ela é firme, né? Ela é firme. Sem querer entrar em detalhes sobre o depoimento de Emily Marcos, houve algum tipo de emoção nos depoimentos de ontem e de segunda-feira passada? Sempre tem, né? Então tá, né? Puxaram o título, mas foi uma resposta, assim, que ele tivesse emocionado muito. Eu acho que daqui tudo, o que se extrai é a história que aí já não depende mais da vítima. O caso chegou na polícia, vai ser apurado até o fim, né? Tudo bem, o lado da perícia vai estar pronto logo, como ela falou, da polícia, essa coisa toda, mas eles foram lá na casa e constataram que havia indícios de agressão, por isso que ele foi intimado a depor, ela também, e aí o processo começou a rolar, certo? E tava na hora, né? Porque aquilo lá ia acabar muito mal se algum dos dois ali não saíssem do jogo. Exatamente, viu? Bom, vamos para o próximo assunto aí da nossa roda. Tem a história, vê só também, né? Estão patrulhando a sexualidade de todo mundo. O Reinaldo Gianecchini tirou uma foto com um amigo e todo mundo começou a achar que era namorado dele. E ele precisou vir desmentir esse tipo de coisa. Não dá para tirar foto com amigo, com amiga, agora porque nada. o povo patrulha, o povo quer ir atrás. Gente, a vida das celebridades é legal. Mas você entender que esse rapaz que está do lado do Gianecchini não é o namorado dele, isso é obrigação de qualquer pessoa inteligente do mundo. Sabe por quê? Porque você não pode fazer uma viagem com seu amigo, você não pode levar tua mãe numa viagem, numa expedição. Exatamente, e também, né? se fosse... Quem tem o quê com isso? Quem tem a ver alguma coisa com isso? Daqui a pouco vão falar que as 2 crianças que eles estão adotando para trazer para o Brasil. Não duvide. Porque é verdade. Eles estão com 2 crianças ali, vão falar, agora o pensado. casal, quando ele chegar, ele vai assumir. Já imagina a cabeça do jornalista. Mas que amigo lindo também, hein? o amigão. Olha, realmente os dois são muito lindos. Deixa eu ver como é que foi a resposta aí do Reinaldo Se não estão namorando, eu super apoio. Eu também. Comecem, porque eles são lindos. Momentos que marcaram, né? A amizade de todos unidos por uma causa maior aqui com... Sei que fazemos até um casal bonito, verdade, mas não somos um casal, viu, gente? Mas viva a diversidade, disse o Reinaldo Gianecchini. Então tá aí, olha, os dois muito lindos, amigos, não formam o casal, mas o próprio Gianecchini reconhece que se fosse um casal, era um casal bem bonito, né? É isso aí, gente, e outra. E se fosse namorado também, qual é o problema se fosse namorado do Gianecchini? Nenhum, né? Estão fazendo um passeio. A gente só tem certeza que eles são amigos, porque se fosse inimigo, eles não iam estavam posando na juntos. foto. Acabou. E que coisa mais antiquada, né? É quadrada você ficar agora suspeitando. Ai, será? Será que é? Será que foi? Será que é isso? Gente, por favor, né? A gente já está em 2017, né? Tanta coisa já aconteceu do que você se preocupar com quem deita com quem vai dormir com quem tá amando quem. Por favor, né? Vamos virar essa página, porque eu acho que tem muita coisa mais importante para a gente se preocupar. Exatamente, viu? E vocês sabem que vendo as crianças que eles fotografaram com elas na África e estão dando maior atenção, essa coisa toda, a gente lembra dos filhinhos da Madonna, né? Das 3 meninas que ela adotou. Aliás, a primeira, olha aqui, já está com 11 anos de idade. Na Páscoa,
volta a Páscoa. Eita, Páscoa. Tiraram fotos, aí ela colocou eles com os baldinhos para procurar os ovos de Páscoa, que são uma tradição, não é? Colocou a mais velha de 11 anos aqui e as gêmeas, que ela acabou de adotar, tem meses só, né? Acho que não tem nenhum ano que ela tá com as meninas e mais um filhinho. E aí o que acontece? Sabe o que chamou a atenção nessa foto? Não sei. Não sabe? Não. Olha aqui, Que a cesta o que tá vazia. chamou atenção nessa foto não foi a união familiar, não foi as meninas estarem super bem, com esse sorrisão feliz, né? Essa coisa não. Foi o par de sandalinhas das gêmeas de 4 anos. Vocês acreditam nisso, gente? Virou assim, viralizou, na verdade. Todo mundo querendo saber de onde era, porque querem as sandalinhas. E um par de sandalinhas desse aqui não é baratinho não, viu, gente? O pessoal também foi saber, não foi o Felipe Campos, mas descobriram também que o par de sandálias em reais custa R$110. R$110 por uma chinela? Exatamente, por essas sandalinhas aqui, que todo mundo amou. Ninguém falou de um, não falou do outro tá descalço, não. E nem falou da foto da união de todo mundo. Viralizaram nas sandalinhas mesmo, R$110. Não sei se tem aqui no Brasil, né? Mas quem pede para alguém trazer de lá, porque por enquanto não vi parecida, não. Olha aí a Madonna com eles, uma foto super bonita. A Madonna tá linda, né? Ela tá incrível. Ela tá incrível, ela tá numa ótima fase também, não é? Bom, já a gente vem aqui, a Juliana Silveira, que todo mundo falou que quebrou a perna, não quebrou a perna, ela quebrou 2 dedos dos pés. Talvez não seja eliminada do reality de dança lá, vamos torcer por ela, vai botar uma bota ortopédica agora, né? Não é fácil, tadinha mesmo. Vamos direto para a Central de Jornalismo da nossa Rede TV com Amanda Klein, as notícias do dia. Boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, boa tarde a todos. O Rede TV News começa daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, comigo e com o Augusto Xavier. E olha, hoje a gente vai continuar falando sobre um assunto que começamos a conversar ontem no Rede TV News e tem assustado muito os pais. É o desafio Baleia Azul, aquele jogo suicida. O caso vem ganhando cada vez mais repercussão e hoje foi registrado mais um caso em Minas Gerais, dessa vez um menino de 16 anos que se matou na zona norte de Belo Horizonte. A polícia ainda investiga se há ligação entre a morte desse adolescente e o jogo. Isso ainda não foi comprovado, mas existe essa suspeita. Existem casos suspeitos também no Rio de Janeiro, no Mato Grosso e na Paraíba. E o comentarista de segurança, Jorge Lordello, vai estar aqui conosco para falar ao vivo sobre esse assunto. Então é importante você acompanhar, não pode perder. Você vai ver também câmeras de segurança do Hotel Maxud, um hotel de luxo aqui em São Paulo, registraram os últimos momentos do casal de adolescentes que se matou no último final de semana. As imagens estão aí para você acompanhar. Eles deixaram uma carta que ainda não teve o conteúdo revelado, supostamente é uma carta suicida, supostamente foi um suicídio combinado, pelo menos essa é a principal linha de investigação da polícia até agora, mas traremos novos detalhes e esclarecimentos sobre esse caso. E a agressão absurda a uma idosa em um hospital do servidor municipal. A senhora, que você acompanha aí, de 78 anos, apanhou covardemente de um enfermeiro dentro da UTI. O homem foi afastado e trabalhava no hospital havia 27 anos. Olha como essa senhora ficou machucada, como ela ficou ferida, que coisa absurda. Os detalhes e as principais notícias do Brasil e do mundo, você acompanha então daqui a pouquinho comigo e com Augusto Xavier, pontualmente 7h30 da noite. Sônia, uma ótima tarde para você, amanhã a gente volta a conversar. Obrigada, Amanda. Olha, nosso encontro com a Amanda Klein e Augusto Xavier está marcado, 7h30 da noite, no Rede TV News, imperdível, as notícias do Brasil e do mundo, tá certo? Bom, a gente já deu a boa notícia que a Marilene Sade, a mulher do Estênio Garcia, saiu já da UTI, está saindo nesta terça-feira, ele mesmo que fez questão de informar o público, os fãs, e agora a gente teve a notícia, agora não, a gente deu até no começo do nosso programa, está rolando desde manhã, não está sabendo, né? A Renata Banhara teve alta do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, e a nossa reportagem estava lá, acho que não, e ela não pôde mesmo dar entrevistas, né? Realmente ela foi para casa, vai ser tratada em casa, né, Thiago? Tá mais aliviado? Tá mais feliz agora? Sônia, esse lance de doença pega todo mundo, porque ninguém vai ficar, né? Essa história, enfim. Mas o melhor de tudo,
está em casa, vai continuar fazendo os tratamentos, a fisioterapia em casa. O lado direito dela está paralisado, principalmente na parte da sobrancelha, entendeu? Por conta de tudo o que aconteceu. E toda a parte lateral também. Né? A lateral. Essa parte. A lateral do rosto. Eu recebi uma foto que eu quero mostrar para vocês. Eu não posso mostrar na televisão, mas eu vou mostrar para vocês uma foto dela já? Da Renata Banhara, mas antes de tudo o que aconteceu. Tadinha, gente. Estava bem afetada, Tava. né? Tava. Então, essa é uma foto que, para você ver o quão é importante a gente tomar cuidado com a saúde e com tudo que acontece na vida da gente. Mas inclusive, isso ela está inchada de medicação, viu? Também Thiago? com os medicamentos. Sim, também, Muita de corticoide tudo. que ela deve ter tomado, enfim. E ela, nossa, Renata, poxa vida. Que então, coisa chata. diferente daquela Renata sex symbol que a gente conhece. E a gente faz um alerta para todo mundo, gente. Continuem indo ao dentista. Se tem alguma coisa que você não saiba identificar uma dor de cabeça, tente buscar essa solução, porque justamente por conta dos dentes é que ela foi parar na UTI de um grande hospital em São Paulo. Exatamente, né? Mas agora já está em casa, vai se cuidar em casa, se Deus quiser, há de se recuperar. Bom, vamos voltar aqui. A gente falou da Renata Banhara. O Felipe teve, por outros motivos, um problema parecido e se recuperou super bem, se tratou em casa e deu tudo certo, né? Sim. Assim, a Renata, quando eu, inclusive, acho que foi antes do feriado, eu entrei aqui por telefone, que tinha pego já a informação que ela ia ficar paralisada. Agora, você deu isso em primeira acaba mão. realmente afetando os nervos da face, principalmente quando é uma história neurológica, mas nada que não seja revertido. Pode ter certeza Mesmo que disso. demore um pouco mais, chega no caso lá. dela, como disseram que foi retirado um pedaço do nervo, porque o nervo estava com bactéria, enfim e tal, aí eu não sei, mas tudo é revertido. Precisa fazer bastante fisioterapia, faz fono, se empenha, enfim, com toda essa história, com toda essa questão comunitária, que verdadeiramente você vai conseguir. E óbvio, e muita paciência, porque não é fácil. Você se olhar no espelho, que nem eu me via desse tamanho, de tanta corticoide que eu estava tomando. Nossa, e cortisona deixa Não, mesmo. e desse incha, jeito né? com a cara Incha. torta. Então você imagina, né? Como que você fica, porque você se vê um monstro Não, você com foi o super rosto forte, torto. né? Aí você fala, Pra meu Deus do céu, o que atravessar está acontecendo comigo? Mas eu levei muito na esportiva. Tanto que eu não deixei de vir na televisão. Nem um uma dia. vez, é verdade Um mesmo. dia, inclusive Vocês eu vim, acompanharam, né? eu aqui. vim no dia que eu tive a paralisia. Foi. Eu falei, não. Se querem me esconder, meu amor, bateu na porta errada, porque é agora que eu vou. É isso mesmo, ó, graças a Deus tá aí, tá ótimo, viu? Bom, uma novidade que a banda, novidade assim, em termos de Rede Globo, né? Banda do novo programa de Pedro Bial na Globo vai ter mulheres. E Olha, aí? desde a Ione Borges, da Gazeta à Noite, era a banda Só Tinha verdade, Mulher. Só Tinha Mulher. Então, eu tô falando isso pra você de quase 20 anos atrás, entendeu? Eu não sei porque que o povo insiste em querer reinventar a roda. O do Serginho Groisman já é. Não, mas o Só Tinha Serginho Mulher. foi depois mas da Ione. Foi, é que você tá falando. Isso já vem, olha, de tanto tempo, mas é uma novidade, sabe, gente? Mas É não muito adianta louco. que... Gente, já fizeram tudo. O possível e impossível na Não televisão. dá para inventar a roda de novo, dá para melhorar, É dá para isso. aperfeiçoar, mas inventar a roda outra vez não dá. Não tem Então tá como, tudo né? certo. Bial, o que a gente tem que entender é que o seu programa era para entrar no vácuo do Jô, não deu certo por Não deu enquanto. certo. Colocaram um repeteco lá da Grande Família, coisa que a Globo não faz. A mesma coisa que a Globo tá fazendo no sábado à tarde, colocando os caras de pau em SD, coisa que a Globo não faz, porque não tem um tapa-buraco ali. Exatamente. Então assim, rolou um problema, o programa deve ter uma produção grandiosa, eles não estavam esperando isso, acabou e tá tudo certo. Agora, só que vai ter mulher, cara, não diz nada. É a Poderosa se aproximando do outro lado da televisão. Todos somos né? mortais, viu? Todos somos. O que foi? Então vamos lá, vamos para a porta do Hospital Luz, na Vila Mariana, e o Bruno está com a secretária, produtora do Kid Vinil. Vamos saber as informações, vamos saber se o Kid já chegou ao hospital. Pode falar, Bruno. Pois é, Sônia, nós continuamos aqui aguardando
a chegada do Kid Vinil aqui ao Hospital da Luz, no bairro da Vila Mariana. Ele ainda não chegou, Sônia Abrão. Estava prevista a chegada dele por volta de 2h30, 3 horas da tarde, mas houve um atraso. Né? A informação que nós temos é que ele já chegou ao aeroporto de Congonhas e está sendo transferido aqui ao hospital. Houve esse pequeno atraso. Eu estou aqui com a Mel Fernandes, que é produtora do Kid Vinil. Houve esse pequeno atraso, mas ele já está a caminho, é isso, Mel? Isso mesmo. Houve um atraso, é procedimento padrão, né? Até arrumar o avião, tudo. Mas ele já está a caminho, deve estar chegando já aqui. Agora, Mel, na nossa primeira entrada, nós dissemos aos nossos telespectadores que o Kid Vinil, ele sofreu provavelmente uma parada cardíaca. Porém, essa informação, Sônia Abrão, ainda não está confirmada. A suspeita é de parada cardíaca, mas vocês ainda aguardam os resultados de alguns exames. Isso, exatamente. Isso foi uma suspeita lá do hospital onde o Kid foi internado, né? Lá em Conselheiro Lafayette. E a gente deve esperar o Kid aqui dar a entrada aqui no hospital para fazer novos exames e confirmar isso. Antes do show estava tudo bem com ele se apresentou normalmente, com aquela vivacidade de sempre do Kid Vinil, e após o show ele reclamou de dores. Conta como foi esse momento, Mel. Então, ele fez um show que a gente tem um projeto que chama Jam Session, que tem vários artistas juntos, e ele abriu o show. Ele fez a participação dele, que foi um arraso, o público adorou. E após o show, ele passou mal. Eu não sei, do nada, assim, a gente estava conversando e ele passou mal. Aí toda a equipe do clube se prontificou, assim, o atendimento foi imediato. A gente, inclusive, tem que agradecer muito o pessoal do clube lá, Dom Pedro. E veio o resgate e já levou para o hospital. O Kid Vinil, que tem 62 anos de idade, ele é diabético, mas ele estava bem, ele não sofre, ele frequenta academia, a alimentação dele é regrada, ele não fuma, ele não bebe. Foi realmente algo inesperado. Foi totalmente inesperado. Foi um grande susto para todos nós, para a equipe, para os artistas que estavam presentes. Foi um grande susto. Ele se cuida super bem, com alimentação, tudo. Ele é totalmente regrado, totalmente. Pois é, Sônia Abrão, a Mel Fernandes aguardando aqui, junto com a nossa equipe de reportagem, a chegada do Kid Vinil aqui ao hospital no bairro da Vila Mariana. Se você tiver algum tipo de pergunta para ela, eu posso repassá-la porque ela está sem retorno. Certo, não só especificar se realmente ele teve um infarto. Se ele realmente teve um infarto, é isso? Então, a Sônia Abrão, ela quer saber se realmente ele teve um infarto, se você tem algum tipo de informação nesse sentido. A suspeita foi isso, né? Foi parada cardíaca. A gente não pode confirmar ainda que nós não temos ainda um boletim oficial médico, mas a suspeita foi isso, de parada cardíaca. Os médicos lá de Minas Gerais disseram que tudo leva a crer que foi uma parada cardíaca mesmo. Exatamente. Porque mas nós tivemos contato ontem com a doutora Paula, que também está cuidando desse caso, e graças a Deus foi totalmente regredido esse edema. Ele está reagindo bem à sedação, está reagindo bem, e esse edema foi completamente regredido. Ai, que bom. Aí, Sônia Abrão, 10 minutos para que ele pudesse ser atendido. A gente sabe que a partir do terceiro minuto, realmente a situação já se complica e corre sim o risco dele ficar com algum tipo de sequela, apesar de todos nós torcermos aí para que ele se recupere o mais rápido possível. Tá certo, então, diga obrigada a ela, tá? E obrigada a você também, Bruno. Qualquer nova informação, se o Kid Vinil chegar aí ao hospital, é só chamar a gente, tá certo? Obrigada. Perfeito, Sônia Abrão, obrigado a você. Pois é, aquilo, então, as informações que a gente tinha eram verdadeiras, realmente, viu? Ele ficou desacordado, ele foi dado como morto mesmo, né? A parada cardíaca, 10 minutos, a oxigenação foi pro beleléu. Sônia, um minuto no momento de tensão já é uma eternidade. Eternidade. Você imagina 10? Passou de 3 minutos, já é uma coisa seríssima, imagina 10 minutos.
Mas vamos continuar rezando aí, viu? Bom, e vamos voltar aqui, essas últimas informações em relação aí ao Kid Vinil. Ele já chegou a São Paulo, né? Já foi desembarcado no aeroporto de Congonhas, e aí do aeroporto de Congonhas ele está sendo levado para o bairro da Vila Mariana, para o Hospital Luz, aqui na cidade, onde aí sim ele vai refazer todos os exames. Ele está em coma induzido, ele veio em coma induzido, tá assim, e vai passar por novos exames para ver a situação. A boa notícia que a produtora deu é que o edema no cérebro regrediu. Então, ele que já tinha uma previsão de sequelas, de repente elas podem ser bem menores e às vezes até por milagre acabam desaparecendo, né? Então, a gente tem que aguardar mesmo e esperar pelo melhor, esperar por melhores notícias em relação ao Kid Vinil. Talvez hoje à noite a gente já possa ter alguma outra notícia. Me parece que não tem ninguém ainda querendo esconder as notícias, preservar, não deixar falar. Eles estão tratando tudo de uma maneira muito aberta, muito transparente. E a campanha continua, gente, tá? Por favor, quem puder fazer uma doação para pagar aí as despesas de tratamento vai ser muito bem-vinda, na verdade. Agora, do Acheblond, você sabe quem foi atropelada? Eu tô também procurando essa informação, inclusive, se você tiver alguma, manda aí, @Thiago Rocha BR. Ainda, né? O grupo, ele passou por diversas formações. Essa formação que vocês mostraram aí, nossa, era gente, aquela formação da Lucinha nossa, Sintra, gente. que foi... Nossa, olha o carro que pegando com as meninas. Que brutalidade. Que absurdo. Olha, gente. Isso daí, Sônia Abrão, aconteceu no Guarujá. Se não me engano, foi na Praia do Tombo, perto de uma banca de jornais e revistas que tem ali, e com um detalhe muito importante. Essa rua é uma rua daquelas fechadas, onde só pedestre calçadão, anda. Tipo calçadão mesmo. E aí veio um sujeito. Uma mulher. Entendeu? Dessa forma aí, ó. Ele disse que era uma mulher embriagada, uma motorista embriagada. E aí acabou atropelando. A Valéria de Conselheiro Lafayette está falando aqui, Thiago, esse lance do Kid Vinil, graças a Deus, ele estava no Clube Dom Pedro, que é ao lado de uma maternidade onde ele foi prontamente atendido. Ela te assiste lá de Conselheiro Lafayette, a Valéria Almeida. Obrigada, Valéria, pela informação, viu? É importante. Agora, olha que loucura, Sônia Abrão. Parece cena de filme, aqueles filmes de Hollywood. Meu Deus, você está andando tranquilamente, o infortúnio vem pelas costas, né? E como é que ela tá, meninas, tudo? Vocês têm essas informações pra gente, por favor? Eu vou pegar as informações aqui, Sônia Abrão. Pera só um minutinho, eu vou buscar as informações aqui e já trago para você. Robson, né, Robson? Aqui, ó. Legal. As imagens são impressionantes mesmo, viu? Como são impressionantes as imagens também do rapper DF, que ele foi morto durante o show, para vocês terem uma ideia. A menina do Acheblond chama Daniela, é da nova formação realmente, né? Então já a gente dá mais detalhes. Agora, é um crime muito parecido com o da Leste, que ninguém esquece, né? Um artista morto em cima do palco por um tiro que veio lá de trás, e até hoje o crime não foi solucionado. Não soluciona, a história se repete, né? Porque ninguém foi punido, não tem nada que possa coibir ou deixar medo em alguém. E dessa vez o DF dispararam mais de 10 tiros, foi execução tipo sumária mesmo, né? Já a gente fala sobre isso. E fala, Thiago, pra gente. A Daniela, ex-Acheblond, tá aqui uma foto, Sônia Abrão. Do momento, essa foto foi um vídeo que fizeram lá no Guarujá. Olha como ela ficou, coitada, porque quando o carro atingiu, essa aí, ó, perfeito. Nossa. Atingiu em cheio ela. Ela estava com 2 crianças de 7 anos. Sim. Fraturou o braço. No final das contas, a turma do Deixa Disso tentou intervir. A mulher realmente parece que não tinha... Era uma motorista e embriagada? Isso, que não tinha CNH, ou seja, não era uma pessoa apta a dirigir. Olha aí o carro. Uma louca, né? Ó a turma do Deixa Disso. Cadê a mulher? Essa? Entendeu? No meio das pessoas fala assim, mas rapaz, por que você deixou ela pegar o carro? Ela não deveria pegar o carro.
E as pessoas começaram aquele bate-boca que partiu, inclusive, quase não foi para as vias de fato. Confusão mesmo, né? Então as pessoas, gente, ó, só coisa errada. Tá. Se estava embriagado ou não, é uma outra história, mas que não tem CNH, isso é fato. Já não dirigiria por aí, né? Então, gente, vamos... Carro é arma. É tentativa de homicídio pura. Carro é arma. Se você não sabe pilotar, é a mesma coisa que eu pegar uma empilhadeira e começar nessa empilhadeira. A chance de dar errado é muito grande. É total, na verdade, né? Olha E olha, aí, gente. 2 crianças de 7 anos também, graças a Deus, não se feriram. Não são filhas dela. Parece que uma filha e outra sobrinha. Certo. Tá? E aí a Daniela tá ali no chão recebendo ajuda de pessoas que estavam braço passando no local. quebrado, tadinha, sabe? Passeando com as meninas, vem alguém absolutamente irresponsável por trás, quer dizer, nem deu tempo delas verem, né? E fugir se a coisa fosse de frente, tentar desviar, cada uma se jogar para um lado, não dá, vem pelas costas, então elas estavam ali absolutamente vulneráveis, levaram a pancada. Sabe, alguém que bebe, gente, bebe dia de semana, é isso? Foi hoje isso? Essa eu acho que são de horas atrás, De eu acho horas que atrás, de segunda-feira. Então, aí, sabe, de dia, de manhã, pega as pessoas, olha, cadeia é cadeia mesmo para esse pessoal, hoje em dia né? não tem mais jeito, né, Sônia Abrão? Porque tem, olha... Câmera para todo lado, tem câmera, né? Você Coisa tem que o duas pessoal opções de câmera. protestava, lembra? Não podia, era invasão de privacidade na rua, imagina. E agora... Olha, não foi desse jeito, eu estava tranquilo, eu não estava correndo, era um... Tá aí, para quem quiser ver. Já se sabe direitinho quem foi, já se responsabiliza e tudo. Muito triste esse tipo de coisa. Melhoras viu? para Daniela. Exatamente. Fora o susto, né? Ela tá com um problema físico e emocional danado, viu? Acharam lindo e aplaudiram aquele bebezinho dentro da panela Acharam cheio de fofo, chocolate. né? Fofo, ai que lindo. A criança não pediu pra estar lá, mas vamos enfiar ela, socar ela dentro de uma panela de chocolate. Dobrar, coitadinha, desse pois jeito. É, A panela é pequena pra ela. Deixar lá, enfim, é isso que fizeram com a criança. Eu acredito assim, que alguém tem que tomar algumas providências e deixar de expor essas situações, principalmente as autoridades, chegar pro pai e falar, olha, não faz mais isso, não é legal, entendeu? Não expõe dessa forma. Porque hoje a internet não é terra de absolutamente mais ninguém. Hoje você faz o que você absolutamente quer, enfim. Aí quando você vê uma cena onde aquele que alimenta o seu próprio filho, aí vem a história, fala, não, mas como assim? Ela tá colocando o peito para fora. Enfim, uma coisa que você disse no começo que eu achei incrível, é a capacidade que o ser humano tem, ou principalmente o brasileiro, de erotizar absolutamente tudo. Tudo se torna erótico. Tudo fica, é uma linha muito tênue entre o prazer, que é aquele, no caso daquele que ele está falando, para o lado sexual, para o lado da erotização. Gente, pelo amor de Deus, o que mais existe hoje são campanhas de amamentação. Exatamente. São bancos de leites que vão recolher leites na casa das mulheres, porque muita criança não tem leite. E o leite materno é essencial para as crianças, senão os pediatras e todos, o Ministério da Saúde não estava fazendo tanta campanha em relação ao leite materno. Aí você vê, é tão importante o leite materno quanto a campanha de doação de sangue. Claro. Sem dúvida. Tão importante que é. Então, quer dizer, aproveite essas imagens, que nem essa senhora, essa moça, seja lá o que for, no mínimo ela deve ter o peito extremamente caído, feio, e de repente ela viu um seio bonito daquele que bem apresentado, falou, não, meu marido não pode ver isso. Mas aí, né, cada um que se resolva, né? Cada um que se resolva, faça que vai se tratar massagem, sim, mesmo. faz o que você quiser. E aí... E aí o que acontece? Eu acredito muito assim, que tem que haver esses incentivos. Se cada artista tivesse uma oportunidade dessa, de colocar e amamentar o seu filho e mostrar, verdadeiramente colocar de uma forma bacana, incentivando a doação de leite materno, enfim, pode ter certeza que o negócio iria arrebentar e ia ficar muito mais forte. É verdade mesmo. Quer dizer, só para arrematar, você não fica chocado nem Claro que indignado não. com uma cena como essa? E você? Eu também não, me indigna muito mais e me choca a criança lindinha, Claro. bonitinha, dentro de uma panela cheia de chocolate derretido. Para pegar essa criança e fazer canja, 2 minutos. E me deixa muito indignado você passar no... Qualquer semáforo que você passe aí, tem uma criança que não deveria estar ali vendendo
um doce ou uma bala para o sustento e as pessoas acharem que isso é totalmente normal, que ela deveria estar ali, sendo que ela não deveria estar ali e outras pessoas tinham que se incomodar com isso. Daí não se incomodam, mas choca mais você ver uma moça alimentando uma criança. Cuidando do filho, né, e dando condições saudáveis de vida para ele. Aconteceu com o Kid Vinil, não é? Passou mal durante um show, infartou. Eu recebi informações que ele teria, inclusive, morrido durante alguns minutos quando ele foi levado para o hospital. Isso não é uma informação oficial, veio do hospital onde ele estava, onde ele recebeu os primeiros socorros. Ele foi ressuscitado. Olha só a competência do pessoal em relação a isso, se essa informação se confirmar. Por isso ele foi colocado depois em coma induzido, e é em coma induzido que ele vem sendo trazido para São Paulo. Eu não sei se ele já chegou, mas ele vai ficar no Hospital Luz, na Vila Mariana, aqui em São Paulo. O pessoal lançou uma campanha de arrecadação, conseguiu 15 mil reais para poder fazer o traslado dele para São Paulo, não é? Mas a campanha continua, gente, porque foi muito caro tudo que tem que ser pago lá, tem muitas coisas ainda a serem gastas por aqui. Então, quem puder ajudar, daqui a pouquinho, ou vocês acessem o portal da nossa Rede TV, tem lá todos os dados para fazer doação. Aqui também, olha, essa menina, Raquel Senefonte Carriteio, ela é sobrinha do Kid Vinil. Então, tá aí o CPF, 316-814-47894, Bradesco, agência 1742, dígito 6, né? E conta corrente 0035453, dígito 8, tá? Se deu para anotar, ótimo, a gente vai deixar mais um pouquinho aí. Tira uma foto, pega o celular, é mais fácil. Tira a foto é mais fácil, verdade. Se não, você vê no portal da nossa Rede TV também, tem lá todos os dados para vocês fazerem a sua doação. A situação dele é grave ainda, mas se Deus quiser, ele também há de se recuperar. A gente está com tantos artistas doentinhos, internados, alguns em UTI, outros já passando por semi-intensivo. Renata Banhara parece que vai ter alta hoje, se é que já não teve, já nós vamos falar disso para vocês também. Mas o nosso repórter, ela já teve, né, Anitta? Vamos falar. O nosso repórter Bruno Thalon, ele está lá em frente ao Hospital Luz, onde o Kid deve ser internado, ou se já não estiver internado. Confirma pra gente, Bruno, boa tarde. Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, como você bem disse, nós estamos aqui em frente ao Hospital da Luz, no bairro da Vila Mariana, Sônia Abrão. Estamos aguardando a transferência do Kid Vinil aqui para o hospital. A informação que nos foi passada é que ele daria entrada aqui ao hospital por volta de 2h30, 3 horas da tarde, mas isso ainda não aconteceu, houve um pequeno atraso, mas a expectativa então é que ele chegue aqui ao local dentro de alguns instantes. É claro que a gente vai estar registrando todos os detalhes aqui no A Tarde é Sua. Como você bem disse também na introdução, Sônia Abrão, ele realizou um show na cidade de Conselheiro Lafayette no último sábado, região central de Minas Gerais, e após o show, após a apresentação, ele alegou fortes dores, reclamou bastante também de cansaço e passou muito mal, foi internado às pressas e levado ao hospital da região, Sônia Abrão. Ele foi transferido, está sendo transferido aqui para São Paulo, justamente porque o hospital aqui de São Paulo oferece uma estrutura melhor que o hospital lá de Minas Gerais. Não que ele não tenha sido bem atendido lá em Minas Gerais, claro, muito pelo contrário, mas o hospital aqui de São Paulo tem uma estrutura melhor e as chances de sobrevivência dele aumentam quando ele entrar e ficar internado aqui no Hospital da Luz, na Vila Mariana. Sônia Abrão, infelizmente a situação dele é muito grave. Eu conversei com os produtores do Kid Vinil agora há pouco e eles confirmaram, ratificaram essa informação. Ele está em coma induzido, situação muito grave, correndo sim o risco de morte. E além disso, Sônia Abrão, caso ele venha a sair dessa, que é a torcida de todos nós, de todos os fãs, existe também a possibilidade dele ficar com sequelas. Claro que falar em sequelas nesse momento também é totalmente secundário, né, Sônia? Porque o importante é que ele saia dessa, que ele sobreviva, mas também existe essa possibilidade. Ele ainda não chegou aqui ao hospital e nós estamos de prontidão aguardando e registrando todos os detalhes, viu, Sônia? Tá ok, então, Bruno, obrigada, é só chamar, a gente abre espaço para vocês. Talvez o problema da oxigenação mesmo, que faltou, ele foi, né, dado como morto por alguns minutos aí. Vamos rezar, né, gente? E vamos acompanhar isso tudo. Daqui a pouco ele deve estar chegando lá ao Hospital da Luz e a gente vai passando todas as informações para vocês.
A informação boa que chega através do Jornal Extra, o site deles, é o Estênio Garcia dizendo que a Marilene Saad, a mulher dele, deixará a UTI hoje ainda. Ai, olha que maravilha, né? Boa. Aí ela vai para o quarto, dá mais uma recuperada, se Deus quiser, talvez essa semana ainda ela possa ir para casa. E é isso que eu falo, gente. As pessoas, a gente fica chateado, né? Porque o comum, né, da vida de qualquer pessoa é estar bem, é estar curtindo, é estar pensando no próximo trabalho. Lógico, né? Ninguém quer ir no hospital, fala assim, não, vou dar uma relaxada, eu vou pegar minha bolsa, vou até o hospital, que lá é um lugar maravilhoso. É verdade. Não, a gente tem paura de hospital, vai quando é necessário. E o Estênio, ele, a corrente que ele convocou com todos os fãs, mandando inclusive mensagens aqui para o programa, falando, Sônia, eu acredito na força do seu programa, eu gosto de você. Esse momento é o momento da gente pedir oração. Então a gente continua orando pela Marilene, mas não esquece de orar pelo Kid também. Sim, pelo Kid, pela Renata, que graças a Deus teve alta, foi para casa, o Wagner Montes, que ainda está internado também, não é? Então, por todos aqueles que passam por esses momentos difíceis, né? Mas que se Deus quiser, vão superar aí, certo? Com certeza. E eu estava me lembrando do Kid, me lembrava quando ele ia no Bozo, entendeu? Depois eles fizeram um LP dos melhores sucessos do Bozo, Kid Vinil com a banda Magazine, estava lá. Ele é bárbaro, Agora, há pouco tempo na Record também, ele não estava lá no programa do No Justus. encontro com a Fátima talento, Bernardes também, ele estava. E ele é um muito talento legal. incrível, né? E A agora, travessa gera coisa de gente desequilibrada, de gente que não tem limite diante das redes sociais. É lamentável, simplesmente lamentável. E outra coisa, envolvendo crianças, envolvendo bebês, envolvendo maternidade, que também foi postado e também eu não quero deixar passar em branco, apesar de já ter sido muito comentado, é a história da amamentação no geral e da Kelly Key em particular, porque ela está amamentando o filhinho, né, em público, e parece que isso não pode. Gente, eu não me conformo, na minha cabeça não entra, no meu coração também não, que a cena de uma mãe dando o peito para o filho, sabe, mamar, sugar, se alimentar, isso é uma cena terna, isso é uma cena de amor, isso é uma cena de sobrevivência, de alimentar uma vida, de ajudar alguém a crescer, a se desenvolver, a virar criança, depois virar adolescente, depois virar adulto. É ciclo da vida, é aí que está sendo alimentado. É aí que está sendo iniciado. E as pessoas sexualizam uma cena como essa. Muita gente olha para isso e acha obsceno. Como uma mulher mostrando o peito, como um mamilo aparecendo, como uma criança sugando o seio da mãe. Olha, se isso não for distorção, eu não sei o que é. E a gente já viu que teve até lei para isso, né? Não pode, você tem que cobrir, claro, porque é tão obsceno. É a mesma coisa que você estiver tirando a parte de baixo e desfilando aí pela rua. Parece que você está sem calcinha na hora que você está amamentando um filho, está dando o peito para ele, está dando leite materno. É um espetáculo que na antiguidade era consagrado, você vê muito dessas gravuras e hoje em dia é tido como obsceno, como atentado ao pudor, como falta de dignidade, como mulher que não tem o menor respeito por si mesma. Eu acho, olha, o fim da picada. Eu sempre achei isso. De uns tempos para cá, esse tipo de coisa começou, a gente não via isso antes. Eu falo que a gente tem andado muito para trás, até em termos de moral, de costumes, essa coisa toda. Olha só o que uma seguidora teve coragem de escrever para Kelly Key num momento tão bonito, tão sublime, tão importante como esse, que é o da amamentação. Pelo menos, não, esse é o marido dela respondendo, eu quero o que a mulher disse para ela. Vê se vocês acham aí. Esse foi o marido, né, o Nico, que respondeu, porque a mulher falou mal dela ter mostrado o seio. Isso não é. É? Deixa eu ver. Pelo menos, é verdade, me desculpe, agora eu que pisei na bola com vocês. Pelo menos tem que cobrir, é um desrespeito com os outros em volta. Sou mãe e não fico pagando peito na frente dos outros, não. Ô minha filha, isso é pagar peito? Isso é ficar igual celebridade aí, que fica mostrando decote para mostrar peitinho? Isso pra gente é pagar peito, pagar peitinho, é outra coisa. Isso é exibicionismo, isso é querer também gerar muitos cliques. Ela tá lá alimentando o filho dela, com todo o direito que ela tem de fazer isso, com todo o amor que ela tem para fazer isso, com todo o exemplo positivo que isso é, porque hoje em dia
Existem mulheres até que, em nome da beleza, não querem nem amamentar, preferem já direto, né, para aquele leite de recém-nascido em lata, para depois mamadeira, para isso, para aquilo. É uma coisa muito difícil. Então, quando ela mostra a dignidade, porque isso daí é muito digno, de você amamentar o seu próprio filho, esteja você onde você estiver, porque esse é um direito seu, isso não tem nada de obscenidade, isso não tem nada que possa envergonhar nenhuma mulher e nenhum outro ser humano, né? Se tem gente sexualizando esse tipo de cena, esse tipo de imagem, precisa se tratar, porque ele deve ser muito mal transado sexualmente, deve ter uma sexualidade muito reprimida, muito distorcida, para conseguir associar um seio de uma mulher no momento de amamentação a uma coisa erótica, né? Isso sim é distorção, isso sim é desequilíbrio. Uma mulher falando isso para outra mulher, minha filha, que isso? Você é mãe mesmo? Tem a verdadeira noção do que seja amor? Tem a verdadeira noção do que seja alimentar um bebê no próprio peito? O leite materno? Eu não pude amamentar meu filho muito tempo, só por 10 dias, infelizmente, em função de uma icterícia que ele teve ao nascer e não se dissipava. Tem pediatra que é da corrente de que a icterícia que não vai embora com o tratamento de luz é o leite da mãe que provoca. Então, não, você não pode mais amamentar. Eu só pude desfrutar dessa coisa tão linda e tão sublime por 10 dias. Depois teve que ser a mamadeira mesmo e eu morri de ciúme da mamadeira. Eu que nem sou uma pessoa ciumenta, mas você fala, não, eu quero meu filho aqui junto de mim, eu quero meu filho aqui no meu peito, eu quero dar meu leite pro meu filho, mas nem sempre é possível. Então eu falo isso porque de repente você sente como isso é maravilhoso e ao mesmo tempo tem gente que não pode prosseguir nisso, como foi o meu caso, e você lamenta muito de verdade. Então, para com isso. Vamos abrir a mente, vamos arejar, vamos voltar, vai aos anos atrás, quando isso era absolutamente normal, bonito, legal, onde ninguém ficava olhando para cenas como essa com olhos de tarados, porque eu não vejo outra maneira de olhar, né? Nossa, que coisa, não se dá o respeito, puxa vida. Ou como que pode falar uma coisa dessas? Nem que não fosse aquela que eu tô falando no geral, porque tem muitas mulheres que passam por isso, né? Teve recentemente, não sei em que local foi, mas eu vi essa notícia, que uma mulher, ela foi xingada. Por quê? Porque ela sentou no banco de praça, tinha saído de casa com o filho, chegou a hora dele estar com fome, ela sentou no banco da praça e ela deu o peito para ele. Ela não tinha uma fralda para colocar em cima, né? Ela levantou a blusa e deu o peito para ele. E daí as pessoas se indignaram, as pessoas xingaram. Ela teve que interromper a amamentação do bebê e sair de lá e procurar um local fechado. Vocês acham que isso está certo? É muito doido, né? Se mata em público, se mata diante das câmeras de segurança, se assalta, se espanca, se mata velhinha em estação do metrô. Tudo isso causa indignação, mas uma cena de mãe amamentando o filho só porque o peito não está coberto causa um barulho muito maior, e é isso que me espanta, e é isso que eu vou dizer, como disse Antônia Fontinelli, medo do ser humano, medo desses seres humanos que misturam os sentimentos, que não sabem distinguir o que é o que, botar tudo num balaio de gato, botar tudo numa coisa só, e aí passa a discriminar, né? Discriminar as mulheres. Infelizmente, uma mulher discriminando a outra, porque uma acha um desrespeito, acha que não é mãe, não é? Aquela que tira o peito, que dá o peito para o filho em um local público, quando essa cena deveria ser uma cena absolutamente natural na vida da gente. Parabéns para aquela que tem essa coragem, que desafia, que mostra o que é amor de mãe e que mostra como é importante, sublime mesmo, alimentar no peito o nosso próprio filho. Esteja onde a gente estiver, não tem que cobrir nada não, porque aí não existe a vergonha, aí existe apenas o amor e o sentimento materno, que é o mais poderoso do mundo para aquelas que são mães de verdade, tá certo? Bom, vamos começar nossa roda da fofoca aqui, né? Assunto hoje muito feminino para a cabeça de vocês. Tudo bom, Thiago? Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo jóia? Tudo em paz? E aí, Felipe? Tá bom, meu amor? Tudo em paz. Realmente, viu? Bom, são cenas que eu achei lamentáveis. Queria saber a opinião de vocês. Acharam, não acharam? Acho importante a gente abordar de todos os aspectos, né? O mundo tá chato demais, Sônia Abrão. As pessoas hoje elas têm opinião sobre do Danilo tudo. Gentili, também. Já vamos falar. As pessoas têm opinião sobre tudo e elas não conseguem entender que uma mãe amamentando é uma das cenas mais bonitas
que existe na face da terra. Quisera todas as mães conseguissem amamentar, porque muitas não têm essa possibilidade. E outra, a gente sabe que quanto mais a criança ela é amamentada, mais forte ela fica contra várias doenças, ela consegue essa imunidade. Então as pessoas precisam entender que uma coisa é você tirar o seu peito propositalmente e fazer com o seu peito um objeto de sexualidade. Exatamente. Outra coisa é amamentar uma criança que não tem nada a ver. Uma coisa o que tem de indecoroso uma cena dessa, né? Absolutamente tem de sexual. Nada. O de sexual, de erótico, como eles acham, é realmente um absurdo. Eu vi uma coisa da Preta Gil, aliás, não é dela não, é da Bela Gil, que também fez uma campanha em favor da mulher poder mostrar o mamilo quando está amamentando. Só que a foto dela era muito infeliz, você via, dava uma aflição. Assim, ela não foi feliz na foto, mas a campanha é muito legal, porque abrange exatamente esse tipo de coisa. A gente tem que ter essa liberdade de poder alimentar os nossos filhos, de dar o peito para eles. Eu acho um absurdo, diga. Olha, na verdade, assim, foram duas histórias extremamente díspares, né? Porque se você perceber, muitos... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E vamos começar a nossa primeira página. Olha que o assunto era para eu ter comentado ontem, não deu tempo, mas eu não quero deixar passar em branco não, porque eu acho que é um assunto que sempre merece reflexão, independente de estar ligado à Páscoa ou não, vai além. Esse assunto de hoje é apenas um exemplo de como as pessoas andam exagerando para criar cenas, para jogar na internet, para conseguir muitos cliques, né? Vocês viram o personagem, né, o Theo, na novela falando isso, de gerar muitos cliques. E nisso, gente, eu já vi muita criança em situação constrangedora, desconfortável. Eu já vi muito bichinho de estimação também, numa situações que as pessoas acham que são situações inusitadas, elas gravam os bichinhos, não é? Nem que aquilo signifique uma coisa ruim para ele, de sentir, de estar naquela situação ou naquela posição, mas imaginando, nossa, a hora que eu postar vai arrebentar, vai bombar, porque parece que é só nisso que as pessoas pensam. E isso, para mim, eu acho muito doentio. E eu acho que vale, de verdade, uma reflexão. E a gente viu na Páscoa muita gente achando fofíssimo demais, bárbaro, muito legal, muito criativo. Uma criança, não é, metida num balde de chocolate derretido. Sabe? Que pai, que mãe, ou que parente, ou que pessoa é que teve essa ideia extremamente infeliz? Extremamente infeliz. Não é fofo, não é gostoso, não é delícia você pegar um bebê, porque é um bebê, não pediu para estar aí, não pôde impedir, né, de ser colocado aí, completamente indefeso e assim, todo melecado de chocolate. Né? Um bebê que nem poderia estar comendo esse chocolate, que a gente não sabe nem como foi feito, mas isso é uma outra história. Mas ele, né, olha lá, ó, pôs o dedinho, tá chupando o dedinho, cheio de chocolate, é doce, mas não é uma coisa para ele nessa faixa de idade. Mas fizeram isso por quê? Porque é legal, porque é Páscoa, porque olha que ideia genial, eu vou colocar e vai bombar, ou vai causar polêmica. A polêmica causou mesmo. Bombado deve ter bombado mesmo, né? Tem gosto para tudo nesse mundo e o choro é livre. Agora, que a gente não pode deixar passar em branco, não pode, sabe por quê? Porque quem achou isso fofo pode ter alguma ideia mais fofa ainda de fazer com outra criança em casa, com outro bebê em casa. Então, gente, pelo amor de Deus, sabe? Como é que você pode derreter chocolate numa panela, botar uma criança lá dentro e achar que isso é legal para Páscoa, que isso é muito bonito para Páscoa? O padre Fábio de Mello foi um dos primeiros a protestar em relação a esse tipo de coisa, falando como as pessoas perderam a noção, né? Tem uma mensagem dele, rapidinho, ele postou o vídeo, ele repostou o vídeo, né? E colocou assim: há pessoas que desconhecem o significado de equilíbrio e moderação. E é exatamente isso, A gente vê a criança nesse exagero de chocolate, nessa meleca toda, nada saudável para ela, nada confortável para ela, coitadinha, sendo gravada e depois vai para a internet. Aí, não pode chorar demais, né? Aliás, ali ela nem o calmante, o açúcar, acalma. Então ela estava ali mais calma, mas não deveria
estar ali, não poderia estar ali, e se não quisesse estar também não teria como não estar, porque desse tamanho você não tem como fazer qualquer tipo de coisa, a não ser chorar, enfim, constrangedor. E aí Antônia Fontinelli, vendo esse vídeo repostado pelo padre Fábio de Mello, também deu a opinião dela, e que é a seguinte, olha: indignada com essa imagem. Um crime o que fizeram com essa criança, eu não vejo graça. As pessoas perderam o senso, o limite. Uma criança dessa idade, olha, é bem isso mesmo, uma criança dessa idade não pode comer chocolate, sem falar no desconforto que ela foi submetida. Todos rindo, achando o máximo. Medo do ser humano, disse a Antônia Fontinelli. Eu concordo com o padre, eu concordo com a Antônia Fontinelli, eu senti o mesmo tipo de coisa quando eu vi essas imagens, que para mim, né, e para grande parte do público não tem graça, não é fofo, não é saudável, só pode realmente ser fruto de uma mente distorcida, de gente que está a fim de agradar ao grande público, mas respeitar as pessoas que estão dentro de casa, as pessoas que estão na sua volta, as pessoas que são da sua família. Isso parece que não tem mais importância, né? Isso tudo é usado em função de um espetáculo. Vamos fazer um showzinho? Vamos criar uma cena inusitada? Vamos causar impacto porque isso gera cliques? E é isso que as pessoas pensam. E infelizmente só isso o que muita gente tem pensado em função desse espetáculo todo na internet. O que eu acho de verdade, gente, deprimente, muito deprimente. Coitado desse bebê. Ah, mas isso daí é velho. Daí? Que tivesse acontecido há 20 anos passados, uma criança esteve nessa situação constrangedora, nessa situação deprimente, nessa situação que não tem um pingo de respeito por essa criança, né? Nessa situação que não respeita a infância, que não respeita alguém da família. Como que esse bebê foi tratado depois, se isso é velho, ou como vai ser tratado daqui para frente, a gente não sabe, porque isso é um descuido com uma criança. Isso é não levar a sério a responsabilidade de cuidar de um ser humaninho como esse, né? Completamente indefeso, sem poder escapar de situações que ela possa não estar querendo ou não estar se sentindo bem. E é bem isso que acontece. Ah, mas ela tá calminha, ela tá gostando. Quem te falou? O fato dela estar quietinha é porque ainda tem o conforto do dedinho na boca, do açúcar, que pode estar ali dando uma acalmada. Mas quem disse que ela está confortável? Quem disse que ela não chorou para sair daí e tiveram que tirá-la? Né? Você não sabe quanto tempo mais isso durou. Eles podem ter editado e colocado no ar. Então, o que eu quero deixar claro aqui é isso. Quando a Antônia fala medo do ser humano, eu acho que a gente tem que ter medo mesmo desses seres humanos que perdem de fato a noção, perdem o limite e não demonstram o mínimo de amor pelo seu semelhante, seja da família, não seja da família. É uma coisa que impressiona a gente, é uma coisa muito impressionante, de verdade. Ou vocês nunca viram os gatinhos fechados numa caixa, né, desesperados para sair, e eles lutam até conseguir escapar daquela caixa quando eles conseguem? Porque eu já vi imagens de gatinhos, né, que estão dentro de um pote de vidro com tampa e tudo. Tá? O tempo deles gravarem tudo lá, o desespero do bichinho, e eles acham engraçado e colocam isso para as pessoas ver o bichinho naquela angústia, naquela agonia, em situações absurdas, em situações que são cruéis de verdade, porque são todos seres indefesos, né? Gato ainda pode morder, pode arranhar, mas eles pegam os pequenininhos que, puxa, não dói nada, uma mordidinha, um arranhãozinho, taca lá dentro do pote, bota a tampa e aí fica gravando, ou fica fotografando, né? Ou mete roupa até aqui, põe touca, põe óculos escuros no bichinho e deixa lá, sabe? Dane-se o que eles estão sentindo, não importa a mínima. Não, olha, é tudo objeto, não é? Do seu prazer, do seu desejo, seja qual for, inclusive o de aparecer, o de se exibir para os outros. Olha que coisa legal, olha como eu sou descolada, olha o que eu criei. Gostaram? Olha a surpresa, né? É um triste espetáculo, gente, juro mesmo. É pão e circo o tempo todo que a gente fica vendo nessas imagens absurdas. Então eu me junto mesmo ao padre Fábio de Mello, me junto mesmo a Antônia Fontinelli. Eu acho que ela sentiu isso mais na pele, de um jeito mais agudo ainda, porque ela tem um bebê em casa, né? O Salvatore está com 8 meses, talvez a idade desse bebezinho aí, que para mim não deve ter nem 1 ano de idade, sabe?
Então, tá aí. Então, você sente isso. Quem tem criança pequena em casa, sente mais de perto, de uma maneira mais aguda, esse tipo de coisa que deveria, né, ter sido retirado do ar e, infelizmente, não foi, porque muita gente acha fofo, a criança não está numa situação de sofrimento, não está dobrada desse jeito dentro de uma panela, coberta de chocolate até não poder mais. Ah, que é isso? Eu acho que essa foi uma das imagens mais constrangedoras que a gente viu postada celebrando a Páscoa. Claro que outras imagens de triste realidade, violência, de guerra, de tudo com crianças que a gente tem visto por aí, tudo isso existe. Eu estou falando naqueles que quiseram de alguma maneira simbolizar a Páscoa, e essa é a visão que eles têm. Ou seja, como disse o padre, desconhecem o significado, não é, de equilíbrio e de moderação, porque isso é mesmo. A mulher durante muito tempo fazia as peças. Enfim, aí foram lá olhar, era no apartamento de um sujeito, enfim. Então assim, gente, não confiem em todas as associações, não sei o quê. E nas notícias mais cabeludas e polêmicas, tenta saber como é que a coisa aconteceu. E eu acredito muito que muitas das associações, a maioria que defende grandes causas, elas são legais. Mas essas menores, eu acho elas muito preconceituosas, na verdade, porque elas excluem o teu ponto de vista. Então, na verdade, assim, quando você exclui o ponto de vista de alguém, você é extremamente preconceituoso. Então, só vale a minha verdade, só vale aquilo que eu acredito. Então, eu sou gay, eu só tenho que lutar pelos gays, gays. Não, gente, espera um pouquinho, tá tudo errado. A gente tem que lutar por todo mundo. Por um mundo melhor. Se é um projeto de inclusão, como que eu vou me excluir? Não existe isso, eu tenho que me jogar no meio do povão. Eu incluo só e excluo o resto, quer dizer, eu sou soberano. Mas hoje está assim, todo mundo, as pessoas, elas só olham aquilo que elas querem, elas te mandam a resposta, te mandam a pergunta e já querem a resposta do jeito que elas imaginam na cabeça delas. Elas não veem a situação como a situação é ou está acontecendo. Então o mundo está complicado. Eu não consigo, sabe, parece tudo muito chato, muito... Você fala assim, Sônia Abrão, você quer um anel? Sim. Você não pode falar, não, esse anel eu não gosto, porque não tem a ver comigo e tal. A pessoa já manda e quer que você... Diga amém, né? Pois é, as coisas realmente estão muito difíceis. Mas olha, e você vai ler essa de castigo. O jornalista Léo Dias conversou com Viviane Costa, delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. O assunto era inquérito policial envolvendo o ex-BBB Marcos Harter, que é acusado de agredir sua então namorada Emily Araújo. Aí vem a primeira pergunta dizendo assim: como está o inquérito envolvendo o caso dos participantes Marcos Harter e Emily Araújo no Big Brother? A delegada diz claramente: bem, eu instaurei o inquérito policial na segunda-feira passada. Me perguntaram muito por que esse inquérito foi instaurado. Vou explicar. Nós tomamos conhecimento pelas mídias de que podia estar ocorrendo um crime de lesão corporal, no qual independe a vítima denunciar. Todo crime tem uma ação penal e na violência doméstica nós temos um limite que o Estado nos dá. A partir daquele limite, o Estado tem que agir visando um mal maior. E qual é esse limite? A lesão corporal. Então quer dizer que, independentemente se a vítima denuncia, a polícia tem obrigação de ir lá averiguar? Sim. Desde o momento que o delegado de polícia toma conhecimento de um crime de ação penal pública, incondicionada como é lesão corporal em violência doméstica, temos sim a obrigação de apurar. Aqui ocorre muito através do Disque Denúncia. Por exemplo, uma vizinha sabe que outra vizinha é agredida constantemente pelo seu marido. Então ela, sem se identificar, liga para o Disque Denúncia e nós vamos lá verificar a procedência da informação. Geralmente, uma viatura vai até a casa do casal, conversa com essa vítima e verifica se realmente é esse crime de violência doméstica acontecendo ali. A outra pergunta é: e no caso do Big Brother, como é que a senhora recebeu essas denúncias? A delegada fala: as denúncias vieram pelo bombardeio da internet. Na verdade, eu nem vejo o programa e foi pela internet que começaram a me mandar alguns links e, analisando juntamente com a diretora do departamento, verificamos que ali estaria sim ocorrendo uma violência doméstica. A natureza dessa violência doméstica possivelmente seria sim
uma lesão corporal. E é interessante falar de violência doméstica porque eles estavam debaixo do mesmo teto. Eles estavam convivendo esses 3 meses ali. E uma coisa importante que ontem eu disse para vocês que ia ser esclarecida é essa história. A vítima pode desistir ou pode até inocentar aquele que é acusado de agressão e o processo continua ou não. Isso ela explica também, como o Felipe vai ler para vocês. Grave ou leve, né? Perguntaram para ela. Por isso foi instaurado inquérito policial. A questão do grave ou leve, o que nos diz, isso é justamente a tipicidade. Nosso Código Penal define a lesão como leve, grave, gravíssima ou lesão corporal seguida de morte. No caso, somente um laudo pericial vai dizer: nós estamos no aguardo desse laudo policial. Disse a Vivian, que é a delegada, né? Delegada. O laudo não foi feito no Big Brother? Não, o laudo pericial é feito pelo Instituto Médico Legal e deve estar pronto logo, logo. O depoimento do Marcos foi conclusivo. Os depoimentos foram tomados em sede policial, tanto no MC, no Emílio quanto do Marcos, da Emily quanto do Marcos. Eu estou analisando os 2 depoimentos e aguardando o laudo pericial. Estou analisando as imagens e logo, logo o inquérito vai estar concluído. Tá. Que coisa, né? Demora. Se a Emily disser que não foi vítima de agressão, o inquérito é encerrado. Porque vocês lembram da história, né? Que depois ela disse que não, que ele bateu, mas que não foi sem querer, enfim. Sim. Na violência doméstica, é normal a vítima não se reconhecer como vítima. Se o crime de lesão corporal for constatado pelo laudo pericial, ele impede da vontade da vítima. Certo. Então, se a vítima disser que não foi agredida, a polícia tem sim o direito e o dever de levar adiante o inquérito? Tem o dever e deve levar adiante o inquérito. E qual é a pena que a justiça brasileira prevê para lesão corporal? A pena de lesão corporal em violência doméstica, que é no artigo 129 do parágrafo 9º, é de até 3 anos de reclusão. Uau! E para réus primários, há cumprimento de tarefas comunitárias? Isso aí é uma análise feita judicialmente e foge do meu campo de atuação. Ela é firme, né? Ela é firme. Sem querer entrar em detalhes sobre o depoimento de Emily e Marcos, houve algum tipo de emoção nos depoimentos de ontem e de segunda-feira passada? Sempre tem, né? Então tá, né? Puxaram o título, mas foi uma resposta, assim, que ele tivesse emocionado muito. Eu acho que daqui tudo, o que se extrai é a história que aí já não depende mais da vítima. O caso chegou na polícia, vai ser apurado até o fim, né? Tudo bem, o lado da perícia vai estar pronto logo, como ela falou, da polícia, essa coisa toda, mas eles foram lá na casa e constataram que havia indícios de agressão, por isso que ele foi intimado a depor, ela também, e aí o processo começou a rolar, certo? E estava na hora, né? Porque aquilo lá ia acabar muito mal se algum dos 2 ali não saíssem do jogo. Exatamente, viu? Bom, vamos para o próximo assunto aí da nossa roda. Tem a história, vê só também, né? Estão patrulhando a sexualidade de todo mundo. O Reinaldo Gianecchini tirou uma foto com um amigo e todo mundo começou a achar que era namorado dele. E ele precisou desmentir esse tipo de coisa. Não dá para tirar foto com amigo, com amiga, agora porque nada. o povo patrulha, o povo quer ir atrás. Gente, a vida das celebridades é legal. Mas você entender que esse rapaz que está do lado do Gianecchini não é o namorado dele, isso é obrigação de qualquer pessoa inteligente do mundo. Sabe por quê? Porque você não pode fazer uma viagem com seu amigo, você não pode levar tua mãe numa viagem, numa expedição. Exatamente, e também, né? Se fosse... Quem tem o quê com isso? Quem tem a ver alguma coisa com isso? Daqui a pouco vão falar que as 2 crianças que eles estão adotando para trazer para o Brasil. Não duvide. Porque é verdade. Eles estão com 2 crianças ali, vão falar, agora pensado. o casal, quando ele chegar, ele vai assumir. Já imagina a cabeça do jornalista. Mas que amigo lindo também, hein? O amigão. Olha, realmente os 2 são muito lindos. Deixa eu ver como é que foi a resposta aí do Reinaldo Se não estão namorando, eu super apoio. Eu também. Comecem, porque eles são lindos. Momentos que marcaram, né?
a amizade de todos unidos por uma causa maior aqui com... Sei que fazemos até um casal bonito, verdade, mas não somos um casal, viu, gente? Ha, ha, ha. Mas viva a diversidade, disse o Reinaldo Gianecchini. Então tá aí, olha, os dois muito lindos, amigos, não formam o casal, mas o próprio Gianecchini reconhece que se fosse um casal, era um casal bem bonito, né? É isso aí, gente, e outra. E se fosse namorado também, qual é o problema se fosse namorado do Gianecchini? Nenhum, né? Estão fazendo um passeio. A gente só tem certeza que eles são amigos, porque se fosse inimigo, eles não estavam posando na mesma foto. Acabou. E que coisa mais antiquada, né? É quadrada você ficar agora suspeitando. Ai, será? Será que é? Será que foi? Será que é isso? Gente, por favor, né? A gente já tá em 2017, né? Tanta coisa já aconteceu do que você se preocupar com quem deita com quem vai dormir com quem tá amando quem. Por favor, né? E agora, Estênio, aproveitando todas as orações que nós fizemos de Brasil, enfim, para sua esposa sair aí da UTI, agora vamos focar na história do Kid Vinil, que eu acho que também agora é muito importante. Muito importante, gente. Quem puder colaborar, colabora mesmo, tá certo? Olha, chega a informação, e é do Balanço Geral, que uma ex-integrante do Axé Blonde foi atropelada enquanto passeava com as filhas. A suspeita é de que a motorista estava embriagada. Assim que chegarem os detalhes, a gente passa tudo para você. Se estiver embriagada, cadeia mesmo, né? Já que você está falando do Balanço Geral, mandar um abraço pro Lombardi. O Renato Lombardi perdeu a esposa. Sério? Hoje. Então, assim, Lombardi, o nosso carinho, o nosso respeito, as nossas condolências para você, que é um cara que conseguiu fazer a diferença no jornalismo da Record. Com certeza, né? É verdade mesmo. Sem perder a seriedade, mas com muito jogo de cintura, muito bom humor, muito brincalhão, né? Assim, nas horas em que pode ser, quando precisa falar sério, ele é irrepreensível. E o Lombardi, assim, ele é um cara incrível, eu gosto muito dele, mas infelizmente a senhora dele, né, a esposa dele, já tinha uma doença degenerativa significativa, enfim, então eles já vinham aí, e toda a família lutando com todas as forças para que ela saísse dessa, mas infelizmente ela faleceu hoje. Olha, um beijão para você, Lombardi, meus sentimentos aí para você e toda a sua família. Exatamente, todo o nosso apoio, nosso carinho, nossa solidariedade, tá? Beijo, Lombi, para você, viu? Bom, vamos falar de uma outra coisa, porque assim, todo mundo viu a brincadeira que o Danilo Gentili fez também de Páscoa. A Páscoa deu muita encrenca, na verdade, deu né? Encrenca, olha, porque essa brincadeira do Gentili, que estava com a Juliana, a secretária de palco do Gentili, no colo, ao lado de um grande ovo de chocolate, e ele falando, adivinha qual vou comer primeiro? Alguma coisa eu vou comer. Era um trocadilho. Era um trocadilho. Aqui, ó. Vocês viram a foto? Vou mostrar a foto para quem não conhece essa história. Tá aí, ó. Essa é a foto. Ele com a Ju sentada no colo. Ele com o ovo de Páscoa gigante, segurando com o nome dele. E ele fala assim: de um lado, esse maravilhoso chocolate de primeira que comerei o dia todo durante esse domingo tão especial. Do outro lado, um ovo de Páscoa escrito meu nome. Quer dizer, o ovo daqui era a Ju. Todo mundo achando que ele estava falando do ovo que estava na mão dele. Mas ele não estava. O ovo de chocolate que ele ia comer o dia inteiro era a Juliana. E aí, o outro era o que tinha o nome dele. Ele deixou isso muito claro. E aí, ele foi simplesmente detonado, né? Esculhambado, tudo que vocês possam imaginar, porque falaram que essa piada dele era racista. E a Juliana, ela tomou as dores dele, porque ela falou de jeito nenhum, ela não sentiu. Falaram que ele humilhou a Ju, que era racista, que ele ofendeu. Essa coisa toda que a gente vê que surgiu em defesa daqueles que realmente são vítimas de racismo, que são humilhados, que estão constrangidos, e aqueles outros que são excluídos, marginalizados, essa coisa toda. Existe um momento, uma razão para que esses movimentos realmente tenham existido, existam e até aumentem. Mas, de novo, está faltando a distinção. De novo, está faltando separar o joio do trigo. Não é tudo que a gente bota no mesmo saco, gente, tá? Tem piadas que são até de mau gosto, que é no máximo que você pode considerar o que ele fez. Mas eu acho que nem isso, na verdade. E aí ela veio
Diz que de jeito nenhum, que a ideia foi dela, inclusive ela puxou para ela a responsabilidade. E ela diz o seguinte, olha lá a resposta dela para todos aqueles que crucificaram o Danilo, dizendo, Danilo Gentili, tira o GC para mim, por favor. Danilo Gentili compara assistente de palco negra a ovo de chocolate. Isso falado da maneira mais ofensiva e não era isso na prática nem o que ele quis dizer. Aí ela própria respondeu, e pensar que foi eu quem pediu para tirar essa foto. E nego ainda se doeu por mim. Aliás, o único erro do Danilo foi não ter me mencionado como chocolate belga, que fique de exemplo, Palmitão, que é o apelido dele. E para todos os outros que se ofenderam por mim. Desejo mas aí... Aquele canavial, olha, né, Sônia? Exatamente, aquele canavial de não sei o quê. De cana, né? De cana, né? Pronto. Aí mandou todo mundo para aquele lugar. Olha aqui, e aí ele fez uma resposta, que esse eu não sei nem se a gente tem a foto, que é a seguinte, né? Ele pegou uma assistente de palco branca, colocou no colo, como ele tinha colocado a Ju, e falou, meu negócio agora é só comer chocolate branco. Entendeu? Tá Porque a vendo? menina era branca para o pessoal contrabalançar a história do racismo. Quer dizer, para que toda essa movimentação? Ninguém ali estava se sentindo ofendido. Nada foi feito com esse propósito, não é? E nem tem gente que até é racista sem ter a noção de que seja. Mas nem isso foi o caso. Eles quiseram fazer uma brincadeira para um público mais adulto, que é o público do de noite, né? Para as pessoas de redes sociais que gostam de piada. E é aquilo que eu falei, você pode até achar uma piada de mau gosto, pô, que isso, nem precisava, não sei o quê. Mas daí a dizer que ele foi preconceituoso, que ele ofendeu a assistente negra dele, que ele comparou, que ele coisificou a Juliana, nada a ver, gente. Isso não passa normalmente pra gente. Ninguém aqui é racista, né? Não passa essa ideia, tanto que ela mesma não se sentiu atingida. E a gente sabe que o relacionamento deles é ótimo. E aí veio a resposta dele no mesmo nível, né, do que a reação do pessoal aí acabou provocando. Eu absolvo o Gentili nessa, não sei também. Vocês. E geralmente essas pessoas que ficam procurando Nossa, pelo em ovo, em ovo de Páscoa até, né? São as mesmas pessoas que, se tem um sujeito entregando panfleto, a pessoa passa e deixa o cara e não consegue nem olhar para agradecer. É aquele tipo de gente que vai ao supermercado, passa a compra, ele não tem coragem de olhar no olho da caixa do supermercado. Então, essas pessoas, que elas são medíocres, mas no sentido literal da palavra, que são seres medianos, que eles não estão evoluídos, são essas pessoas que não conseguem enxergar o que é bom humor do que é preconceito. Porque seria leviano não falar que os negros sofreram e sofrem muito preconceito. Nossa, claro que porém, sofre. ali não tem nada de ali não preconceito. tem, mas aí é que a gente fala, né? Separar uma coisa da outra, né, Felipe? Olha, na verdade, assim, eu não vi absolutamente nada de errado. Nada. Eu vi uma brincadeira de extremo bom gosto. E outra coisa, para você ser ativista, em primeiro lugar, tem que estudar. Estudar muito para ser ativista. Hoje em dia é moda falar sou ativista. Ou é ativista gay, ou é ativista racial, ou é ativista de sem terra, qualquer coisa você vira ativista nesse país. Então, o que acontece? Hoje, para você expor a sua situação, é muito banal, assim. As pessoas vão lá, elas xingam, que nem como você fez a primeira página. Agora, eu acho que isso tem, sabe, coisa mandada, assim, tipo, vamos aproveitar. Porque ele é um campeão de audiência, gente que vamos fica sujar atrás, a sabe? imagem Vamos sujar, vamos fazer. Borrar ele de chocolate a gente sabe todo, que assim. existe, que existe Pode ser, gente assim, de verdade, sabe? Então, de assim, verdade. olha, Pode ser Danilo, mesmo. parabéns pra você, o teu programa é incrível, a tua produção é incrível. A equipe, Beijão o pra clima você. em que eles convivem lá é ótimo. É ótimo, Todo eles são mundo super do sabe bem. disso, eles ficam se divertindo o tempo todo. É outra história. Eu acho que o Danilo faz um monte de piada, assim, grosseira, no meu entender. Mas esse é o humor Ele pesa dele. a mão, às vezes. Ele pesa a Ele mão, mas pesa. ele tá no horário que permite isso também. Então aí é uma questão de realmente as pessoas quererem assistir ou não. Campeão de audiência, acho que todo mundo quer. Não é o meu gosto pessoal que vai pesar nessa balança, né? Eu acho que ele faz o dele muito bem feito, porque realmente ele é o talk show mais assistido, né, atualmente. Bom, vamos virar Depois essa que até a Dani história. People entrou no meio da Do quê? história,
Ela entendeu? entrou? Qual? Dessa história do ovo? Não, do ovo não, mas não quiseram processar a Nani Pipo e o Marcos Mion uma época também, o pessoal da Associação das Lésbicas, não sei o quê, das travestis, porque era preconceito, entendeu? A Nani Pipo no meio do... entendeu? Sendo processada demais por isso, Aí né? você fala, ó, tá tudo certo. Aí que foram ver aonde era, né? Que associação é essa que eu desconheço, que tal é a associação, porque o Marcos Mion fez uma brincadeira com a Nani Pipo e falaram que era jocoso. E a Nani entra nas brincadeiras do Mion, e o próprio Mion já se vestiu de